Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 215. Eu sou Rafael Arinelli e hoje o papo são sobre filmes que falam sobre o vazio. Eu sou o Daniel Cury, eu adoro filme triste, mas transformar o Ferris Bueller num crente chato é triste demais pra mim. Eu sou a Grécia Abafa e eu vim semear a discórdia com os meninos. Ih, olha aí. Meu nome é Lucas Albuquerque e eu adorei o documentário sobre vôlei, o Manchete à Beira-Mar. Nossa senhora! O Dani começa a perder o posto dele de piadas ruins, né? Daniel, eu acho que você caiu depois dessa no humor. Caiu. Não, vou pensar então. Agradeço ao meu amigo Anielo Greco que me deu essa ideia pra abertura aí. Muito eu jogo a bomba bom. pro amiguinho, tá? Não. Já passa, fala quem foi, né? É isso aí. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos, né, em mais um podcast sobre o universo do Oscar, né, onde a gente está fazendo essa maratona de vários filmes aí que estão concorrendo, principalmente ali na categoria de melhor filme, e a gente vai fazer aqui hoje mais uma bateria, né, de filmes, dessa vez falando aí sobre Manchester, à Beira-Mar e Lion. Será que tem, a gente fala também Lion, uma jornada para casa? É que Manchester à Beira-Mar faz sentido, né? E é o Você não nome chamou do a música filme, de né? Manchester. Exato. Mas, e é o nome original, mas o Lion é só Lion, e aí fica Lion, uma jornada para casa. Porque senão podia Na verdade, ser um filme do Thundercat, né? Exato. E que na verdade é meio complicado, porque não é uma jornada pra casa. Enfim, né? Mais ou menos. Vamos lá. Então, a gente vai bater esse papo sobre esses dois filmes que estão em peso, né, no Oscar. São dois filmes que concorrem a 6 categorias no Oscar. Então a gente vai debater um pouco também sobre isso, as categorias que eles estão, como eles estão ali, se são favoritos, se não são e tal. E a gente trouxe aqui, né, pra conversar a Grécia Bafa, que é aqui, né, do nosso podcast Caçula, as Matildas, né, Grécia? Uhul! Estamos lá arrebentando. Um beijo para todas e um beijo especial para a Ioli, querida, que é nossa apresentadora também do podcast. É isso aí, ó, projeto novo do Cinemação e lógico, né, o nosso crítico mora aqui, o Lucas, para também falar, o especialista em Oscar, né, Dani? O Lucas viu tudo. Viu tudo. Concorrendo ao Oscar, ele viu. Quase. Documentário. Faltaram 2. Curta de documentário tá difícil, só vi 2 mesmo. Tá triste. Só que tem na Netflix, né? Exatamente. E graças à Netflix, porque um tempo atrás não dava nem curta de documentário, nenhum você conseguia ver, né? Exato, é verdade. Vamos conversar aqui sobre Manchester à Beira-Mar e Lion, mas esteja alerta que vamos ter spoiler do começo ao fim, então esteja preparado para você saber que vai ficar sabendo tudo e mais um pouco sobre esse filme. Se você não quer escutar sobre o filme, você pode pular direto pro plano detalhe pro final do podcast, e a minutagem disso está nesse post desse podcast. Então você vai lá, olha quantos minutos, onde que está exatamente o minuto que começa o plano detalhe, você pula para lá e escuta o plano detalhe na íntegra e não toma spoiler na cara, ok? Fica então um aviso. Vamos então conversar sobre Manchester e Lion logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, mais 2 filmes pra conta do Oscar nesse podcast, hein? Exatamente, mais 2 filmes. E eu acho legal que não foi planejado, mas a gente tá fazendo filmes que tem a ver, sabe? Pois é, cara. Né, são filmes da Virgínia, nananã, filmes que remetem a alguma coisa, filmes tristes que tratam de temas que deixam a gente um pouco ensimesmado ou que tiram lágrima da gente. Então a gente tá conseguindo fazer essas combinações, né? E não foi realmente nada planejado. Foi tipo, putz, a gente tem que falar logo de...
Não, e tem muita. Mas você vai ver também com o que foi lançado, com o que a galera conseguiu assistir, também tem isso, né? Então. Mas é um sambinha que a gente vai fazendo. E tem mais por aí, vamos só na expectativa. Exatamente. Então, Dani, pra gente relembrar aqui, né? Pra quem quiser entrar em contato com a gente, mandar aquele comentário bonito, gostoso, cheiroso, cheio de conteúdo e tal, pode mandar um e-mail pra gente no contato@cinemação.com. Pode também entrar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter ou no Instagram, lá procurar por Cinemação ou Cinemacal, né? Afinal de contas, nunca se coloca cedilha e tio. São duas coisas proibidas dentro do mundo internetico, não é verdade? Das redes sociais. Pois é. Além disso, a gente tem aí também, né, nosso canal no YouTube, que você pode assinar. Inclusive, meu plano detalhe de hoje vai ter a ver com isso, então fique esperto pro plano detalhe, que vai ser ótimo. E você também pode acompanhar a gente lá na Web Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia, na radioinverso.com. Lá você vai escutar nosso programa na íntegra, no meio da programação da rádio. Isso é muito legal, porque traz mais gente aí pra perto da gente. E você que está ouvindo a gente na Rádio Inverso, venha nos visitar no cinemação.com, nosso site, né, onde tá lá todas as nossas redes sociais, todo o nosso conteúdo, todas as notícias que saem sobre cinema estão lá. E não deixe de curtir, de compartilhar, né, tanto lá no SoundCloud, você pode avaliar a gente dando lá o coraçãozinho, replicando, né, o conteúdo para dentro do seu SoundCloud também, assim como você pode ir no iTunes e avaliar a gente. Isso ajuda com que a gente se posicione melhor no ranking do iTunes. Então fica aqui o nosso convite para que você esteja sempre próximo da gente no cinemação.com. E se você gosta do Cinemação, se você ouve o podcast, se você acompanha o nosso site, você sabe que a gente não vive de ar. Quer dizer, a gente também respira e vive de ar, mas a gente precisa de uma coisa muito importante, que precisa bancar o nosso site, bancar o podcast e fazer com que a gente cresça e faça uma produção ainda melhor para você. Imagina a gente chegando para você de uma forma melhor, ou com mais podcasts, ou com surpresas, ou com conteúdo ainda melhor. Imagina isso. Só que para isso acontecer, a gente precisa de patrões, precisa de pessoas que ajudem a gente a financiar. E para você fazer isso, para você contribuir com a gente e aproveitar para entrar no nosso grupo secreto lá no Facebook e ganhar outras muitas vantagens de contribuir com o Cinemação, é só você entrar em www.patreon.com/cinemação, né? patreon.com/cinemação, ou então, se você quiser contribuir em reais e não em dólares, do mesmo formato, você pode ir pro apoia.se/cinemação. Nesses dois lugares você entra e você vai encontrar formas de ajudar a gente, de fazer com que o Cinemação cresça ainda mais. Assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Grécia Bafa, que inclusive está aqui hoje no podcast, a Fernanda Siqueira e a Tamires Porto, que são patrões do Cinemação e que colaboram para que o Cinemação continue cada vez mais e melhor, chegando no seu ouvidinho desse jeito que a gente está chegando agora. E Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e vieram deixar recados aqui pra gente, você tem um comentário do podcast que é interminável sobre La La Land. Vale a gente lembrar que pode ser que a gente tenha algum spoiler aqui, né, sobre os últimos podcasts, tanto sobre Estrelas Além do Tempo e Até o Último Homem, como também de La La Land. Então fica esperto aí, se você quer continuar ouvindo os comentários, você fica aqui com a gente, senão você pode pular essa leitura de comentários para a minutagem que está aqui no post desse podcast. Então, Dani, diz pra gente aí, o que você trouxe de batuta pra gente? Eu trouxe um comentário da Silvana Oliveira e Silva, olha que legal, Silvana Oliveira e Silva. É tipo Lucas Silva e Silva, né? Sim, seria legal se o nome dela fosse Silvana Oliveira and Silva. E o comentário dela não tem nenhum spoiler do La La Land. Ela falou sobre o podcast do La La Land. Não tem nenhum spoiler, a não ser que você seja aquela pessoa super sensível a spoilers. Mas se você é uma pessoa super sensível a spoilers, dificilmente você está ouvindo um podcast sobre filmes que você não assistiu, né? Então você provavelmente tá tudo bem. E ela comentou o seguinte: vocês provaram mais uma vez a coerência que se propõe neste podcast. La La Land é um filme tecnicamente excelente, mas o roteiro é boring. Meu namorado sobreviveu 10 minutos. Eu fui além, mas me dispersei. E vejam que sou fã de musicais, defensora do gênero. Como foi falado, mais da técnica, um bom filme tem que contar uma boa história. E o finalzinho com o curta colado ali foi um lance interessante.
mas não merece tantas indicações pro meu gosto. E, enfim, achei interessante o comentário da Silvana, acho que resume até bem o que foi o debate do La La Land, né, no podcast 213, Sim. E o sentimento de muita gente sobre o La La Land, né, acho que faz sentido isso, mas é um debate complexo. Eu já vi gente agora falando que o La La Land vai ser lembrado porque ele é um filme que marca, independente das falhas dele, etc. No fim das contas, é porque a gente é chato, porque é o nosso papel, a gente quer olhar o filme do jeito mais, né, a gente quer olhar o filme profundamente, não vai ficar só falando, nossa, que filme legal, adorei, que filme chato, não gostei. Não, a gente tá analisando em detalhes, e por isso a gente foi chatinho com La La Land, mas faz parte, acho que é por isso que é mais divertido, né, o Oscar, porque a gente consegue ficar com todo esse debate, e eu fiquei super feliz com o comentário da Silvana. É isso aí, com certeza. Vamos esperar aí uns 10 anos, 20 anos mais ou menos, e a gente vai ver, né, Dani, o que será realmente de La La Land nesse mundo cinematográfico aí. A gente pode fazer esse debate na comemoração de 10 anos do podcast Cinemação. Quando a É gente isso aí, olha aí. Olha. Como será, não é? Exatamente. Muito bem. Eu já tenho aqui um comentário do nosso último podcast. Veio aqui um e-mail do Alex Santos e ele mandou, né, justamente sobre o podcast 214, onde a gente falou sobre 2 filmes também. A gente falou sobre Estrelas Além do Tempo e falamos também sobre Até o Último Homem. O Alex Santos mandou o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Dani e pessoal do Cinemação. Meu nome é Alex Santos, sou de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e já mandei um e-mail para vocês antes, lá em 2015. Olha aí, Dani! Ele está voltando entre nós. Olha aí. Sim. Agora, não pode ficar mandando e-mail a cada 2 anos, né? Não, mas o Alex sempre comenta, você vai ver, lê aí. É isso aí. Vez por outra, comento na página do Facebook de vocês, falando que descobriu o podcast do Cinemação quando vocês falaram sobre Garota Exemplar. Olha aí, legal, hein? Bacana. Exatamente. Gostaria de elogiá-los por esse último podcast. Mais um programa de alto nível e excelentes discussões. A Tatá, ou Lady Freak, foi excepcional para a contraposição de opiniões que ela argumentou com maestria, desenvoltura e muita clareza. Olha aí, a Tatá realmente foi fantástica, né, Dani? Mais uma participação que nos deixa muito feliz, né? E aí ele continua: como o preferido da corrida dela para o Oscar é Moonlight, e o meu também, acho que seria muito bom tê-la de novo quando vocês forem debater esse filme. Ela poderia até ser integrante fixa do Cinemação logo, hein? Que tal? Olha aí, Dani! Ó, quem concorda com isso pode comentar, né? Pra gente ter mais feedback de mais pessoas, Exatamente. A gente tá sempre recebendo comentários sobre os participantes, né? Antes da Tatá, a gente recebeu o Brian, aí teve a Tatá, hoje a gente tá aqui com o Lucas e com a Grécia e tal. Então é sempre legal você que acompanha o podcast do Cinemação vir e deixar um comentário. Falar, olha, foi legal, hein? Gostei da participação do fulano, do ciclano e tal. Você não precisa deixar um comentário lá no post, porque, sei lá, a pessoa pode se ofender se você não gostar. Manda um e-mail pra gente, a gente vai ler aqui e a gente vai avaliar também e tal. Então isso é muito importante mesmo. Sim. E aí ele continua, né? Concordo com o Rafa sobre a dificuldade em estabelecer a passagem do tempo em Estrelas Além do Tempo. E também sobre as soluções um tanto clichês e melodramáticas que o filme encontra para resolver algumas situações. Não me entendam mal, adorei o filme, mas qualquer um que possui algum estofo cinematográfico percebe as estratégias para dar uma virada na história ou arrancar reações do público de maneira pouco original. A qualidade geral do filme compensa esses tropeços, é verdade. Estrelas Além do Tempo tem um pouquinho disso, né? Ele flerta com essa coisa clichê, mas realmente ele compensa porque a história é muito legal. Exatamente. E ele traz outro comentário aqui sobre Até o Último Homem, que ele fala assim: o que vocês acharam da atuação do Garfield em Até o Último Homem? Conversei com pessoas que se incomodaram por acharem a interpretação puxando bastante para o caricato ou para o brega. Pessoalmente eu não me incomodei por aceitar que o personagem, tomado por fé e bondade, deveria se comportar daquele jeito mesmo. O que você achou, Dani, do Garfield? Cara, eu gostei muito dele, cara. Eu não achei ele caricato, brega. Pelo contrário, ele conseguiu dar uma alma interessante pro personagem. Não acho que foi uma atuação que você possa dizer que é genial ou que, sabe, vai levar assim, o mas Oscar, foi uma atuação, né? Eu acho que não mereceria um Oscar, apesar de ser ok a indicação, mas eu acho que é uma atuação honesta e bastante interessante, sim. Eu acho que talvez a atuação dele se confunda um pouco
justamente por aquela falta de background da parte religiosa que eu comentei no podcast, né? E aí, às vezes, pode soar como alguma coisa caricata, mas, de forma geral, eu acho que ele vai muito bem também. E se você quiser ver mais, né, ouvir mais sobre Até o Último Homem, escuta nosso último podcast. E aí, o Alex finaliza o e-mail dele com forte abraço, bom 2017 para todos, e março vem aí, cheio de filmes que despertam a nossa curiosidade de cinéfilos. Tchau! Olha aí, Dani, ele já deu bom 2017 pra gente. Será que ele só volta em 2018 agora? Pode ser. Ou então ele é aquela pessoa que fica desejando feliz ano novo até o carnaval. Ah, é verdade, é verdade. Gente, porque eu só desejo feliz ano novo até mais ou menos o dia 10 de janeiro. É a minha regra, o meu limite. Mas tem gente que, tipo, fica até o carnaval. Até o carnaval é ano novo, então a pessoa deseja feliz ano novo. Né? Mas volte antes, Alex. Volte antes. Né? Mande e-mail sempre. You could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man. He was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take? My daddy. I think you're wrong about that. What happened to my brother? I don't understand. Which part are you having trouble with? Well, I can't be his guardian. Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate. Relocate to where? Well, if you Here? look, it was my impression that you'd spent a lot of time here. I'm just a backup. Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, that's your right. Where are we going, to the orphanage? Shut up. Get in the car. Can't obey your orders until you unlock the door. Hello? Hello, Lee? I just want to call and say I'm sorry. How's Patrick doing? Well, he doesn't really open up with me. You don't want to be my guardian? That's fine with me. Not that. It's just the logistics. All my friends are here. I got 2 girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live? I said a lot of terrible things to you. My heart was broken, and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. That's not true. There's something wrong with me. Do you want me to call your friends? I don't know. What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming now. Would you please just go away? No. Chegava aos cinemas no dia 19 de janeiro de 2017 o filme Manchester à Beira-Mar, um filme que chegou forte aí nos cinemas, principalmente por ser considerado um dos grandes favoritos em quase todas as categorias que ele está abraçando no Oscar, né? A gente já pode citar aqui que Manchester concorre a melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz e melhor roteiro original. Quer dizer, a gente tem um filme que não é lá, né, não tá em tantas categorias como La La Land, por exemplo, mas a gente pode dizer que Manchester é um dos grandes favoritos, vocês não acham? Não, acho que grandes favoritos não, ele tem chance no de melhor ator, né, e talvez no de melhor atriz coadjuvante, né, que a Michelle Williams tá concorrendo, mas acho que é difícil, viu? Eu também acho. E é capaz dele sair sem nada. Né? Pode ser. Na que realidade, sim, a atriz coadjuvante tá com as 2 mãos na taça, a Viola Davis, né, pelo Um Limite Entre Nós. Sim. Então a Michelle Williams eu acho que meio que corre fora aí do páreo. Roteiro original pode ser uma boa possibilidade aí pro Manchester Beira-Mar. Eu acho que eles não vão dar pra La La Land, eles não vão cometer essa atrocidade. Então acho que o roteiro original e ator são as 2 forças. Uhum. E esse filme, ele chega justamente, de uma certa forma, até rodeado aí por algumas polêmicas que a gente vai falar aqui também, né? Envolvendo Casey Affleck, irmão do nosso querido Ben, o Batman Ben. E aí ele veio aí, Dani, com quem mais? Além do Casey, que é o garoto problema do filme aí, quem mais que tá aí nesse elenco, né? Nessa equipe técnica? Bom, o filme é dirigido e roteirizado pelo Kenneth Lonergan, que é um cara que não fez tantos filmes, né? Mas ele fez um que chama Conte Comigo, que eu não assisti, mas como diria Silvio Santos, minhas filhas viram e adoraram, né? Eu ouvi falar bem desse filme. Adorei. E ele é o roteirista de alguns
grandes filmes. O Kenneth Lonergan escreveu o roteiro, por exemplo, do Máfia no Divã e do Gangues de Nova York, só pra citar 2 exemplos. Ele tem a trilha sonora da Leslie Barber, que também fez a trilha desse Conte Comigo, que é do mesmo diretor. E ele tem a fotografia de um cara chamado Jody Lee Lipes, que fez a fotografia de um filme chamado Descompensada, acho que é o mais famoso filme que ele fez, né? Ou seja, é uma equipe bem, digamos que jovem, talvez, né? Sim. Uma equipe que não é de nomes de pessoas que, sei lá, estão há milhões de anos fazendo grandes clássicos. A montagem do filme, por exemplo, que eu acho que é uma boa montagem, inclusive, a gente pode discutir sobre isso, é da Jennifer Lame, que fez a montagem do Cidades de Papel, Mistress America e do Enquanto Somos Jovens, né? E no elenco do filme, além do Casey Affleck, que a gente já citou, ele é bastante conhecido, apesar do irmão dele ser mais conhecido. Ele fez vários grandes filmes, um dos de maior destaque, inclusive, que ele faz uma atuação até um pouco parecida, e essa atuação em si mesmada é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, que ele fez. Aí no elenco também tá o Kyle Chandler, que sempre que eu vejo eu lembro do Edição de Amanhã, que era aquela série legal que ele fazia. Mas era mó legal. Assim. Eu lembro dele, eu lembro muito dele agora porque ele faz uma série, né, do original do Netflix, mais um ator que vem aí, né, da Netflix, que é o Bloodline, que é uma série também, assim, bem dramática, voltada pra esse lado familiar. Achei até engraçado porque no filme o personagem dele é Joey e na série o personagem dele é o John. Então eu falei, caraca, o cara tá vivendo um alter ego forte aí. E no filme, o sobrenome, né, é o mesmo do personagem. Chandler, exato. Né? O nome do ator é Kyle Chandler. E na série, ele tem um pouco disso também, de ser o irmão mais velho, o protetor, sabe, assim? Então foi interessante ver um pouco disso aqui também. Legal. Aí o filme também tem a Michelle Williams, mandando ver, né, uma excelente atuação. Ela é, assim como, mais ou menos, uma atuação meio que também, que dá pra fazer um paralelo com a que ela tem no Segredo de Brokeback Mountain, né? Sim. Que é um filme que ela fez, que ela se destacou bastante, além dos 7 Dias com Marilyn, do Namorados para Sempre, enfim. E o filme também tem o Lucas Hedges, que tem gente que pode pensar, nossa, é o primeiro filme dele, ele é novinho, ele é, né, adolescente, mas ele fez o Moonrise Kingdom e o Grande Hotel Budapeste, então acho que dá pra entender por que ele é um bom ator, né? Se é dirigido em 2 filmes pelo Wes Anderson, deve ser uma coisa legal. Eu acho que é pelo nome dele, né, que ele é bem sucedido, só pelo nome mesmo. Pode ser também, né? Pode ser, verdade. Bom, então, eu acho interessante da gente observar que esses filmes que a gente tem visto, tanto o Grande Favorito, né, que todo mundo tá falando, que é La La Land, até aqui, né, Manchester, a gente vai falar também de Lion e tal. A gente tá falando de filmes que, de uma certa forma, trazem aí algumas pessoas novas, né, pro holofote do Oscar, que não eram tidos como grandes favoritos, mas que, de repente, começam a aparecer, despontar aí e tal. Então a gente começa a ver, por exemplo, uma linhagem nova aí de diretores, que eu achei bem interessante, os diretores que estão concorrendo, e apesar da gente ter figurões, né, como Denzel Washington em melhor ator, ou mesmo a Meryl Streep e tal, a gente começa a ver também rostos novos aí, né, e aí isso eu tô achando bem interessante nesse Oscar, essa toada de renovação que eles têm abraçado, sabe? Todo ano tem uns nomes diferentes. Ano passado eu lembro que o próprio A Grande Aposta, assim, e o Spotlight, né, que foram filmes que figuraram no ano passado, também eram de nomes assim, que você fala, fez bons filmes, mas não era tão nananã, e aí tá despontando. Eu acho que o Oscar tem disso, né, de identificar algumas pessoas, e daí se elas se destacarem mesmo e conseguirem aproveitar essa onda, né, elas conseguem retornar em algum momento. Eu acho que tem uma tendência um pouco maior aqui, não sei, eu tenho percebido um pouco mais isso. Mas enfim, vamos lá. Lucas, sobre o que fala Manchester à beira-mar? Esse filme que veio aí também antes, inclusive, né, da grande polêmica com Casey Affleck e tal, ele vinha bem cotado, assim, pra abocanhar algumas coisas, e a história dele é uma história que ela é bem crua, né? Isso. O Lee Chandler, né, que é o nosso Casey Affleck, o irmão dele morre, então ele é obrigado a voltar pra cidade natal dele pra poder cuidar do sobrinho. E o filme é basicamente sobre as repercussões do luto, na figura especialmente do protagonista, mas de todo mundo que tá em volta dele, e sobre relacionamentos, em especial a relação de pai pra filho. Então, basicamente, o filme fala, bem de modo bem cru, sobre isso, sobre a vida de um homem que tá sofrendo com o luto. Exato. E eu vou falar pra vocês que eu gostei muito de Manchester, eu já vou até abrir falando desse jeito, né? Porque apesar das críticas que eu possa vir a fazer, eu já quero deixar isso claro, até porque eu gostei muito de ser um filme que, pra
pra mim, ele trabalhou muito esse vazio, sabe? A perda dos valores, assim. E eu achei isso muito interessante. Tem vários momentos, o filme ele trabalha com muitas cenas abertas, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, ele no carro dirigindo, aí você vê a paisagem passando, aí ele vai pra um cais, aí você vê o navio, aí tem uma cena aérea da montanha e tal. Então ele trabalha muito, assim, com coisas muito contemplativas, sabe? Pelo personagem do Lee, que é quem faz o Casey Affleck, ser um personagem muito introspectivo também, isso te leva a querer abocanhar um pouco mais daquilo que ele viveu, né? Então, o filme também trabalhar com a timeline de uma forma que não seja totalmente organizada, faz com que você se envolva também muito com essa história dele, né? O que vocês acharam? Eu gosto muito dessa proposta dele, né? Não entende o que aconteceu, você não entende no começo, né? Você não entende por que ele tá triste daquele jeito, você não entende por que ele é daquele jeito, e eu acho que combina muito o fato de ele ser meio contemplativo, de ter essas cenas abertas, então é um lugar quase que inóspito, né? Um lugar, uma cidadezinha muito tranquila, então onde existe espaço pra você ficar triste, existe espaço pra você sentir isso. O fato de ser um lugar muito gelado, tá sempre, né, você passa num período de muito frio, então é meio que a frieza, assim, é tudo agrega, né, soma esse tipo de sentimento, essa coisa de estar um lugar muito, eles passando esse frio e tudo meio, aquela coisa de respirar e soltar aquela fumacinha, traz aquele ar de tristeza. Tudo é mais dolorido, né, Dani? Tudo é mais difícil, o movimento é mais difícil, toda hora que o cara tá num ambiente externo, ele tá encolhido, ele tá retraído, né? Então isso é muito legal. Sim, e silencioso, então, e é um filme muito silencioso. Eu gosto da forma como o fato de ele não dizer, das pessoas não dizerem tanto, ele não se verbaliza tanto, né? Eles estão sempre resmungando, falando uma coisa pela metade, o dito pelo não dito, mas você entende o que eles estão sentindo pela forma como eles agem, pelo que eles fazem e tudo mais. É um filme muito visual e eu achei sensacional isso nele. Eu diria que o filme ele é verborragicamente silencioso, porque é daqueles silêncios que falam o tempo inteiro, né? Eu vi muita gente reclamando, dizendo que esse filme não tem história, o que é um dos maiores absurdos que eu já ouvi recentemente. Nossa, porque, pelo contrário, assim, um dos grandes méritos do filme é exatamente a história, assim, não tirando o mérito da direção, da fotografia, das atuações que nós vamos falar aqui, com certeza, mas o roteiro desse filme é brilhante, assim. Provavelmente quem diz que esse filme não tem história, diz que Boyhood também não tem história, né? Eu acho que a vida dessa pessoa deve ser mais amargurada do que o protagonista. Porque faz sentido. O filme fala sobre a vida. E é interessante que ele fala sobre a vida a partir do mote da morte. A morte é que desencadeia a vida do filme, né? Por assim dizer. Sim. Aliás, as mortes, né? Se parar pra pensar. Exato. Mas eu acho que o interessante, quando você fala do roteiro, assim, é que as pessoas têm um conceito de que precisa acontecer muita coisa, né? No sentido de, sabe, assim, tem muitos problemas e muitas coisas pra fazer. E nesse filme eles não têm tanto. É um trajeto, né? O percurso do protagonista, ele não é cheio de percalços. Ele é só cheio de dor e cheio de pequenas pontas que vão fazendo ele tomar as decisões. Eu acho que esse é o problema. As pessoas têm uma ideia de que o roteiro tem que ser cheio de coisas, de acontecimentos, de, sabe, vilões, sei lá o quê. E não, tem roteiros excelentes que são justamente a transformação se dá por pequenos detalhes, por pequenos acontecimentos e por um período de se conhecer, de se retrair, de ficar calado, né? Tem alguns filmes que fazem isso e esse faz isso muito bem, né? O que eu mais notei no filme, e como eu acabei de assistir, então eu tô com ele à flor da pele. Uma coisa que eu senti muito foi que esse filme fala sobre empatia o tempo todo. Eu não sei vocês, mas assim que ele recebe a notícia do que acontece, você começa a entender tudo que tá acontecendo na vida dele. Eu me coloquei no lugar dele, eu falei, cara, eu não sei o que eu faria se eu tivesse um sobrinho pra cuidar. Eu não sei, não sei realmente. E aí você começa a perceber as atitudes que ele tem, e isso que o Dani falou também, de ser tudo muito frio, de quando eles estão na parte de fora, eles estão todos retraídos. Quando eles estão na parte interna, ou eles estão fazendo esse tipo de conversa ríspida, que você não consegue nem entender o que um que tá falando e tá terminando, tá começando outra fala, ou é aquele silêncio tão tenso que você sente, a que a gente chama de torta de climão, você sente que tá pesado, e eu achei esse filme muito pesado nesse sentido, sabe? Que é um jeito diferente, eu nunca tinha visto falar sobre morte desse jeito e o que a família faz depois e tal.
Então eu achei que tem bastante coisa pra explorar. Pegando a palavra que a Grécia abriu a fala dela, que foi empatia, eu concordo muito que esse é um dos grandes temas do filme. E é interessante que a empatia aqui, ela não é maniqueísta, ela não é forçada, como no outro filme que a gente vai falar hoje. Mas é interessante que já desde o começo, naquelas cenas iniciais ali no trabalho dele, ele é uma espécie de marido de aluguel, um faz tudo ali, né? Ele tem umas atitudes um pouco estranhas, assim, não é um... Pô, pra um protagonista ter aquelas atitudes ali no começo, ainda assim a gente gera uma empatia, mesmo que torta, por ele. A gente meio que compreende o mau humor dele, assim. Ou então, simplesmente, nas cenas em que ele vai brigar no bar, simplesmente por brigar no bar mesmo. Assim, não tem uma outra grande coisa ali por trás. É só pra extravasar. Então, mesmo em atitudes reprováveis, a gente tem a empatia por ele, o que causa um diálogo até irônico com o próprio ator, né? Que esse sim tem atitudes reprováveis que a gente tem zero empatia por ele. É verdade. E eu acho que tem uma coisa interessante que assim, o filme, desde o começo ele já te posiciona, ele te coloca na linha de que o Lee Chandler, ele é um cara que tem algum problema, ele tem alguma coisa ali. Desde as primeiras cenas, quando surge aquela repetição, né? Quer dizer, você vai vendo que o dia a dia dele é uma monotonia, ele não expressa muita alegria ou até mesmo tristeza, ele vive um vazio mesmo, né? Ele tá no vácuo daquela tristeza. E aí você vai sentindo isso até a hora que ele vai pro bar e aí ele arranja briga. Aí você começa a falar, pô, esse cara tem uma agressividade, tem uma revolta dentro dele que eu ainda não entendi de onde veio isso, né? E aí gera aquela curiosidade. E o fato de você ter as ações que vão acontecendo, os problemas que vão acontecendo, a morte do irmão, não sei o que, ele precisar resolver as coisas porque ele agora tá sozinho, só tinha um irmão e tal, você começa a entender melhor o que aconteceu com ele e é óbvio que daí os flashbacks também vão dando cada vez mais base para aquilo que ele é. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, é que esse filme ele chegou a ser oferecido pro Matt Damon dirigir, né? Chegaram lá, entregaram o filme pro Matt Damon e falaram, o que você acha e tal, de fazer isso e tal. E o Matt Damon não, assim, ele refutou, ele achou melhor não fazer, seguiu como produtor e aí eles fecharam, né, com o Keith Lonergan, que acabou também fazendo a parte do roteiro e tal. Sim. E o Keith Lonergan, ele tem já no histórico dele filmes que são realmente filmes que tratam dessa psique humana, principalmente nesses aspectos de perda, nessa sensação familiar e tal. Então, por exemplo, tanto em Conte Comigo, que é um filme que conta a história de dois irmãos que já são adultos, só que eles são órfãos desde criança e o filme se passa neles se reunindo em uma casa que foi deixado pros pais e tal, então eles começam lá a ficar refletindo, ficam discutindo, tem um irmão que é autodestrutivo, desorganizado, temperamental, então gera todo um conflito familiar ali. E o outro filme dele, o mais antigo ainda, que é Margaret, conta a história também de uma menina de 17 anos que é super culpada porque ela se envolveu em um acidente de trânsito e acabou matando uma pedestre. E aí ela fica numa situação dessas também, que ela precisa se conhecer, precisa se resolver. Então, assim, o diretor já tinha essa mão pesada para esses aspectos psicológicos e de um olhar muito mais introspectivo, né, para problemas sérios, problemas pesados e tal. E nesse filme eu acho que ele conseguiu dar um ar que envolvia até um pouco de mistério, sabe? Um certo suspense que deixou o filme brilhante nesse sentido, porque você fica realmente envolvido pela história do Lee Chandler, entendeu? Inclusive o Matt Damon, foi ele que chamou o Casey Affleck pra fazer o filme, né? Foi isso, que foi um negócio que quase que automático, né? Ele falou assim, não, esse personagem é pro Casey, daí chamaram ele. E Dani, aproveita pra explicar, porque assim, eu achei a atuação do Casey Affleck fantástica nesse filme, com o peso certo, com a dramaturgia certa, aquele diálogo que ele tem com a Michelle Williams quando ele tá saindo lá de um bar e tal, ali foi sensacional a interpretação dos dois, mas o Casey tinha uma coisa de se segurar, sabe? Isso me encantou, assim, na interpretação dele. Sim. E aí ele vinha como sendo um nome forte, né, pra ser ganhador do Oscar de melhor ator. E ele se envolveu numa polêmica e agora já estão falando que o Oscar pode escorrer
das mãos dele. Você consegue contar pra gente o que aconteceu? Olha, o que eu sei é o seguinte, ele já tinha 1 ou 2 casos, né, 1 ou 2 acusações de assédio de momentos anteriores, não vou lembrar de quanto tempo atrás. E aí, recentemente, surgiu uma outra acusação de um filme que parece que está sendo gravado agora, né, ainda está sendo gravado, um próximo filme dele, e que ele teria, sei lá, simplesmente deitado pra dormir junto com uma moça que trabalha na equipe, que acabou dormindo na casa dele ou de outra pessoa, não sei. E a acusação é essa. Isso sempre cria um mal-estar, né? E Hollywood sempre, de uma forma ou outra, acaba punindo essas situações, como foi, por exemplo, o caso do Mel Gibson, que até onde eu sei não foi de assédio, mas não sei se teve de violência, e teve antissemitismo, teve várias coisas, no caso do Mel Gibson. Mas o dele não, então fica esse mal-estar. E aí teve a premiação, se eu não me engano, do Sindicato dos Atores, ou dos produtores, não sei, dos atores, né, que deu o prêmio pro Denzel Washington, né? Essa questão pra fins de Oscar, né, a gente vem de 2 anos seguidos sem atores negros, né, então o Denzel Washington ele pode ser um representante dessa quebra do Oscar So White, e como ponto negativo pro Casey Affleck tem essa questão. Então, por mais que as atuações possam até se equivaler de alguma maneira, para fins sociais, por assim dizer, um tem um ponto negativo muito forte e o outro tem um ponto positivo muito forte, né? Então, na hora da galera votar, isso pode pesar muito. O Casey Affleck tava como franco favorito, assim, ninguém cogitava outra coisa, tava ganhando todos os prêmios, e agora no SEG, o Denzel Washington já deu um indício muito forte, né, porque são os atores votando, né, então, assim, isso pode repercutir. Mas a gente tem que lembrar do caso do Nascimento de uma Nação, né, do Nate Parker, que o filme também vinha muito forte na corrida do Oscar, que ele veio desde lá de Sundance, e ele perdeu força por causa das acusações de estupro. É meio estranho que, assim, no caso dele, o filme dele seja completamente ignorado, e no caso do Casey Affleck, não. Ficou esquisito isso, né? Mas, enfim, coisas obscuras da academia, né? Nem tudo é planejado, né? Acho que as coisas vão acontecendo. Um filme se destaca, outro não. Sei lá, eu acho que tem a ver com isso. Não é uma coisa super linear, não é que alguém decidiu, nossa, esse cara é malvado, mas eu quero que o filme dele se dê bem. Esse aqui não, eu não vou deixar. Eu acho que tem muito mais coisa, sabe, assim, é muita gente envolvida, né? Então é muito difícil pensar exatamente nos fatores. O que é bizarro, não sei se é bizarro, mas é que o caso do Nate Parker é um caso antigo que veio à tona, né? Eu ainda não vi a atuação do Denzel Washington em Fences, né? Mas, assim, eu fiquei muito impressionado com o Casey Affleck aqui, e acho que realmente, assim, ele tem uma atuação digna de Oscar, sabe? Se a gente for pensar em termos de peso, dramaticidade tal, necessária ali e tal, então eu acho que ele faz um bom papel. E isso me encantou muito nesse filme, porque, assim, ele leva o filme nas costas mesmo, sabe? Porque precisava realmente ter, o personagem exigia esse peso de atuação, né? Que é 2 exemplos, eu acho muito interessante o momento em que eles estão, acho que no velório, né? Ainda quando o corpo do Joe tá no freezer, né? Que deixa o moleque todo noiado lá, né? Que realmente, né? Meio assustador. Seu pai tá num freezer lá, esperando ser enterrado. Mas naquele momento, a hora que a Michelle Williams entra no lugar, ele tá fazendo alguma coisa e ele olha, né? Tipo, olha de lado e tal. Ele tá com um olhar meio fugidio, sabe? Ele olha pra ela, volta, olha pra todo mundo e tal. Ele tá meio perdido. Só que o que a gente tem que entender é que aquela cena tá em câmera lenta. Então ele não fez aquilo devagar. Ele não fez, nossa, vou olhar pra lá, vou olhar pra cá. Não, é um negócio muito rápido, entendeu? E esse tipo de coisa é uma sutileza interessante de se ver em atuação. Quando a pessoa, tipo, tá num lugar, olha hesitante pro lado e volta e olha pra cima, né? Esse tipo de coisa que é um negócio muito, bem tipo da vida natural. E o ator, quando consegue dominar isso, é geralmente uma coisa muito interessante. E outra coisa, outro momento, é quando a conversa icônica do filme, que é o grande momento do filme, se for parar pra pensar, que daí eles se encontram, que geralmente até o pessoal brinca, que todo mundo que ganha um Oscar tem que ter uma cena icônica, sabe? Uma cena que a pessoa dá um piti, ou a cena que a pessoa chora demais, que é o caso da Viola Davis e tal. Tem sempre esse tipo de coisa. E nesse filme tem um momento dos dois, né? Atriz coadjuvante e ator. Mas tem um momento que ela fala assim, eu te amo. Meu, ele fecha o olho e dá uma baixada do tipo, sentindo tudo aquilo que ela tá falando, que eu acho que é sensacional, assim. E ela tá mandando muito, né? Na atuação, ela tá chorando, tá de um jeito meio engasgado, mas ela, na hora que ela fala assim, eu te amo, ele baixa o olho assim, tipo, como se ele estivesse acolhendo, sabe o que ela tá falando. E daí
entra, na minha opinião, entra muito o texto, que eu acho que o fato de não ser um diálogo super linear, né, é um diálogo que eles engasgam e não fala direito e não termina e tal, eu acho genial, assim, porque uma conversa dessa na vida real seria assim, entendeu? Seria muito mais assim do que um discurso. Expor também diálogos que eles tiveram no passado que nem foi mostrado pra gente, né? Tipo, te falei coisas que eu não devia ter falado. Você ali, você já fala, caraca, ela deve ter destruído ele, né? E ele tá destruído mesmo, né? Eu acho o momento mais emblemático pra mim é quando ela fala que ela tá com o coração destruído e que ele também deve estar e tal. E aí ele vira pra ela e fala assim, olha, aqui eu não tenho mais nada, não tenho mais nada e tal. E ela fala, não, como assim não tem nada e tal? Ele, não tem mais nada. E é isso mesmo, o personagem é isso, sabe? Ele é um nada. Ele é um nada, ele tá com nada. Ele se esvaziou completamente. Na minha crítica no Cinemação, eu coloco a foto exatamente dessa cena, porque eu acho ela muito emblemática. Além do posicionamento dos atores, tem um muro por trás, que é exatamente um muro que divide os dois atores, que é o muro que divide os dois personagens, né? E se você for ver na foto que eu coloquei na crítica, tá ele cabisbaixo, com a mão nos bolsos, completamente desconcertado com aquilo, né? E é interessante que a frase que eu coloco imediatamente embaixo da frase é: o roteiro é acertado ao beirar a zero exposição, né? Que é isso que o Dani tava falando aí, né? E essa cena, ela traz tanta coisa sem precisar ser didática, sem precisar ser melodramática, que assim, nas mãos de um diretor capenga, essa cena podia estragar o filme, né? Exatamente o contrário. Essa é a cena que tá sendo vendida no filme. Se for procurar agora imagens de Manchester Beira-Mar, vai ser essa cena que vai sendo mostrada, assim. Exatamente. Tão icônica que é. Desde o figurino dos personagens, né? O casaco aberto dele, que ele tá tentando se abrir pra aquele passado. A roupa dela, ela tá fechada em contrapartida, né? Então, assim, é muito interessante toda a mise-en-scène dessa cena específica. E até a parte do muro que você falou, Lucas, tem a ver também, assim, ela tá no lugar com o muro atrás dela, ele tá com um nada atrás dele. Isso é muito interessante. Tipo, ela tem alguma coisa, ela tá com uma família, ela ficou na cidade, ela conseguiu se manter de pé, né? Ela tá de pé que nem um muro. Ele não tá de pé que nem um muro, ele é um nada, né? Ele tá totalmente vazio. We're not gonna be here that much longer. I'm not moving to Boston, Uncle Lee. No, I don't want to talk about that. You said he left you money so you could move. Yeah, that doesn't mean... Anyway, what's in Boston? You're a janitor. So what? You could do that anywhere. There's plenty of toilets and clogged up drains all over town. I don't want to All my friends are here. I'm on the hockey team. I'm on the basketball team. I gotta maintain our boat now. I work on George's boat 2 days a week. I got 2 girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live? E as cenas que eu tava falando até antes, né, que o filme explora bastante, né, aqueles momentos ali, mostra paisagem, não sei o que. Esse é o único ponto, assim, que às vezes eu achava um pouco demais, sabe? Que ele exagerava um pouquinho nessas cenas contemplativas do momento ali, entendeu? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam da trilha sonora desse filme? Eu achei péssimo. Eu gosto. Não é a minha favorita, não acho brilhante nem nada, mas assim, eu acho que às vezes ela se encaixa bem nesses momentos de contemplação. Só que o que eu tava falando antes, né? Eu acho que às vezes o filme, ele escorrega um pouco nesse momento, que ele exagera um pouco nesse momento de contemplação. Ele vai mantendo o ritmo. Gosto quando ele executa as repetições para mostrar essa monotonia. Gosto quando ele fica mostrando os diálogos sendo mais expositivos em ambientes fechados e tal. Eu gosto de técnicas que o diretor usa para isso. Agora, essas cenas expositivas, que daí vai lá, mostra, sabe, a montanha e tal, eu acho que ele perde um pouquinho a mão nisso, sabe? Mas é o único ponto que eu acho que ele acaba indo um pouco além, porque eu acho que se ficasse, às vezes até trouxesse alguns planos detalhe, ou até, sabe, alguma coisa um pouquinho mais fechada, ele mediria mais coisas, assim. Mas eu acho que esse que é o problema, e aí a trilha acaba se encaixando nisso, porque a maioria da trilha acaba aparecendo justamente nesse momento de contemplação, entendeu? Então, nos momentos de contemplação, engraçado, ela não me incomodou. Mas no grande momento
momento que ocorre no meio do filme, que é a cena do incêndio, né, da casa dele, a trilha tá muito alta, tá muito fora do tom, por uma cena que ela é dramática por si só. Minha família tá morrendo ali, eu não preciso de uma trilha pra reforçar aquele sentimento. Então, uma das poucas coisas que me fizeram tirar ponto desse filme foi essa trilha muito fora de proporção, que foi uma escorregada que eu não entendi, assim. O filme tava todo consciente, todo sóbrio, e de repente ele tem esses picos. E assim, essa cena em específico, que ela é uma cena também bastante marcante, ela acontecer na metade do filme, ela é uma decisão corajosa, né? Porque ela é o clímax do filme, e também foi um pouquinho complicado, porque o filme nunca mais volta pra aquele pico, né? Você pode dizer que a vida é assim, né? Que não necessariamente o seu auge vai ser no final, né? Mas foi difícil voltar pro filme depois de uma cena tão impactante. Eu acho assim, o filme ele é silencioso em muitos aspectos. Seria interessante se ele fosse um pouco mais silencioso na trilha sonora, né? Se ele fosse mais baixo, mais sutil. Tem uns momentos que tá tipo uma ópera, sei lá, sabe? Tá um negócio tipo... E é desnecessário, eu acho que o silêncio falaria mais. Tem alguns momentos tipo que ele tá sozinho, ou que ele... Tudo bem ter uma trilha numas tomadas mais abertas, mas sabe assim, no momento em que tá o Casey Affleck sozinho, talvez um silêncio funcionaria muito melhor, ou uma trilha muito mais suave, mais calminha, e quase que o filme inteiro é tipo aquele, sei lá, né, a orquestra inteira trabalhando o tempo inteiro, né? E aí, gente, Grécia? Tem tanta coisa que eu quero falar, que eu tô engasgada que eu quero falar, só que assim, vocês sabem, né? Vocês convidaram uma pessoa das Matildas pra poder falar sobre esse filme, que tem, no caso, o Casey Affleck. Eu vou deixar aqui, assim, de spoiler, porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, daqui uns 2 episódios mais ou menos, que é o teste de Bechdel. Vocês devem conhecer, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo. É um teste que você faz algumas perguntinhas, são 3 perguntas, pra saber se esse filme tem alguma coisa não só masculina demais, digamos assim. É mais pra saber se esse filme tá pensando na mulher também. Não, ele não passou, tá? Porque as 3 perguntas são: uma, deve ter pelo menos 2 mulheres. Ok, tem. Mas parte 2, elas conversam uma com a outra. Em algum momento elas conversam uma com a outra? Não. 3, sobre alguma coisa que não seja um homem. Nada. Não. Então, se tiver, é a cena da médica com a ex-mulher do Joe lá naquele flashback, mas é muito rápido, não entra nisso. Não entra. Elas não falam direito, e é sobre o cara, né, de qualquer forma. Exatamente. Então, assim, tem isso. Então, não é um filme que eu diria, uau, sou super pró. Eu gostei muito do filme, eu achei muito bonito, gostei da atuação da galera, mas aí vem todos os contras. A atuação das mulheres é muito triste nesse filme, porque elas aparecem como bitches o tempo todo, mesmo depois que tem aquela conversa, ela não aparece tendo uma conversa... Eu entendo que vocês vão achar que é uma conversa sincera, mas pra mim é muito humilhação passar por tudo aquilo, depois de tudo que aconteceu. Não que seja errado pedir desculpas, não é isso. Mas é o jeito que eles colocam toda a situação de como ela era antes, até a própria outra, a mãe do menino lá, do Patrick, também, ela ainda depois aparece ela com um cara que é super religioso, tipo, eu falei, what the fuck, né, por que você tá aparecendo? Mas enfim. E aí tem a grande questão, que pra mim pega muito, que é a do Casey, porque pode ser rumor? Pode, mas dificilmente vai ser só rumor, ele deve ter feito alguma coisa, ele pode até não ter estuprado alguém, mas ele cometeu assédio, isso dificilmente vai ser rebatido, só que não sei vocês, e aí eu queria saber a opinião de vocês enquanto homens, vocês sabem e percebem que o cinema é reprodução nada mais do que a nossa sociedade. Enquanto a gente fala sobre isso, não dá voz para o que tá acontecendo, passa batido. E aí fala... mas ele sofreu... alguém falou dele e falaram que ele cometeu assédio e não sei o quê. Mas foda-se, né? Ele foi indicado ao Oscar, né? Ele precisa ganhar, sabe? Então, eu acho que não dá mais pra separar o ator da pessoa. É a mesma pessoa, sabe? É a mesma criatura, digamos assim. Ele pode ter atuado muito bem, atua pra caralho. Só que ele não é uma pessoa legal, né? Até que provem o contrário. O problema disso, que eu acho que daí... Eu concordo com isso. Eu acho que tem razão, de uma certa forma, em ele perder força pro Oscar, justamente por ele ter se envolvido com um problema de questão moral, entendeu? E aí eu até digo que essa é uma questão do tipo da Copa do Mundo. Pra quem gosta de futebol, eu faço essa analogia hoje em dia, que é a seguinte: quando o Brasil veio jogar a Copa do Mundo aqui na nossa terrinha, né, nessa última Copa, eu não torcia pra seleção brasileira, não esperava que ela ganhasse e torcia pra que ela não
não ganhasse. Porque no meu raciocínio, que gosto de futebol, acompanho o futebol e tal, a seleção brasileira ganhar um campeonato em casa, sabe, na frente de toda a nação e não sei o que, ia mascarar uma série de problemas que envolvem o futebol como um todo. A organização, a roubalheira, sabe, todo o problema. Então você acaba mascarando diante de um evento glorioso que ia ser a conquista da Copa. Quando você perde de um jeito como o Brasil perdeu, de um jeito humilhante, você levanta questões. Por que a gente perdeu desse jeito? Por que aconteceu isso com a gente? O que tá envolvendo tudo isso, né? E aqui eu acho que é a mesma coisa. Se você pega e dá um Oscar pra um cara que cometeu um assédio, por exemplo, você acaba mascarando outros problemas. Abafa-se o caso e aí você fica de olho exclusivamente naquela vitória dele ali. Então esse que é o problema. Não demos o Oscar pra ele. Por que não foi dado o Oscar pro Casey Affleck? Teve sim uma atuação fantástica. Porque ele cometeu assédio. Opa, então vamos levantar a bandeira aqui e discutir o porquê tá tendo tanto assédio dentro do mundo do entretenimento, entendeu? Perfeito. Eu vou discordar então um pouquinho de vocês. Pra mim, se um ator, um profissional comete um crime, ele tem que ser julgado pela justiça, tem que ser julgado pelos órgãos competentes. O Oscar, ele tá premiando, na teoria, o melhor filme tecnicamente, a melhor atuação tecnicamente. Esse viés social extra-filme, eu realmente discordo muito disso. Isso tá acontecendo, por exemplo, na questão de filme estrangeiro, né, que o Apartamento ganhou muita força simplesmente porque o Trump proibiu dos iranianos entrarem nos Estados Unidos, e o Apartamento é um filme iraniano. Então a academia pode premiar só como uma forma de contrapor o Trump. Eu acho isso uma atrocidade, assim, pro cinema. Não tô, de modo algum, defendendo o Casey Affleck. Se ele cometeu, se for provado, enfim, ele tem que ser preso, tem que ser punido, nunca mais tem que atuar, enfim. Mas a obra tá ali, fechada. Então, a gente tem que analisar aquilo. Nós estamos na posição aqui de críticos de cinema, e não de justiceiros. Eu acho que os dois lados, esses dois tipos de posicionamentos fazem sentido, assim. Eu acho interessante esse seu posicionamento, Lucas, porque quando você fala você enxerga a premiação de uma forma como deveria ser, né, talvez, assim, como seria o ideal, né, que seria a premiação que analisa de uma maneira muito fria, né, de uma maneira muito única e exclusivamente a obra. E eu entendo isso, só que ao mesmo tempo eu entendo que o cinema, ele sempre está vinculado à vida real. Premiação nenhuma é 100% justa, não existe uma premiação 100% justa, sabe? Do tipo, sabe assim, quem estava melhor, Isabelle Huppert ou Meryl Streep? Não, então, justo, eu concordo que não. É muito subjetivo. Concordo, é muito subjetivo. Mas não, só pra terminar. Uhum. E aí eu entro na questão, por exemplo, se você pegar os vencedores de grandes festivais, Festival de Cannes, Berlim talvez nem tanto, mas sei lá, festivais, principalmente os europeus e os brasileiros, as premiações são dadas por escolhas quase que políticas, né? Então, ganhou o prêmio um filme documentário que mostra as coisas que estão acontecendo na Síria, porque o momento em que nós vivemos hoje precisa que a gente debata esse assunto. Ou então, é um filme que fala sobre, que faz uma metáfora para a situação do mundo e tal. E geralmente são esses filmes que se destacam nos festivais, não no Oscar, né? Mas eu acho que é interessante pensar nisso, assim, não tô dizendo que alguém tá certo ou errado, eu tô dizendo que é interessante pensar nisso como que o extra-filme sempre influencia de alguma maneira o filme, porque os filmes nada mais são do que reflexo da sociedade. E aí entra um debate que acho que dura 30 horas, se quiser, que é essa questão do extra-filme, do não extra-filme, de o que você analisa pra dar um prêmio ou não, entendeu? Gente, é só trazer isso pro real, traz isso pro seu trabalho. Se um seu chefe, alguém que trabalha com você, te faz um negócio super legal, ajuda um monte de pessoas, você descobre que ele estupra, você vai ainda continuar achando que ele é um cara legal? É a mesma coisa, cara, não dá pra desvincular. Não, gente, tá analisando a obra, não a pessoa. Só pra deixar claro, ano passado nós tivemos a discussão do Oscar So White, né? Da falta de atores negros na indústria, e o que isso acarretou? Mais filmes, mais holofote para produções com atores negros, com diretores negros, com roteiristas negros. Esse tipo de coisa eu acho excelente, entende? Isso é uma discussão que suscitou a partir dali. Se agora, a partir do Oscar, tiver uma campanha contra o assédio, uma campanha de conscientização de alguma maneira, de incentivar as mulheres a denunciarem os possíveis casos que elas possam ter sofrido, ótimo, excelente. E eu entendo também a indicação, ela é subjetiva, né? Por mais que a gente tenha tecnicamente alguns
recursos para serem avaliados. Ninguém aqui vai dizer que o filme que eu fiz na universidade é melhor do que o Poderoso Chefão. Em filmes de excelência, há um certo equilíbrio, há uma certa subjetividade. Mas o meu voto não pode ser por algo que não a minha análise da subjetividade intrínseca da obra, e não por algo extra filme. Eu não posso premiar o melhor tema, eu tenho que premiar o melhor filme, né? É isso que é um grande, que a galera tá confundindo muito. O Estrelas Além do Tempo, por exemplo, ele é um bom filme que vocês discutiram no outro cast, mas ele é mais melhor tema do que melhor filme, por exemplo, né? O Spotlight, que foi o campeão do ano passado, ele une um tema muito atual, um tema muito importante em um excelente filme. Mas tudo enfim... Bem, tudo bem. Ele pode ganhar como melhor filme, não discuto, mas ele não necessariamente precisaria ganhar como melhor ator, entende? Ué, mas se foi a melhor atuação do ano, sim, não tem problema, gente. É esse que é o ponto. Vocês estão analisando o homem e não o ator, a atuação, a obra fechada. Entende? Não, é o ator. Ele é uma pessoa. E ele tá dentro do filme. Eu tô analisando a obra. Enfim, não... Eu não vou casar com o Casey Affleck, entende? Eu não quero que o Casey Affleck entre na minha casa. Esse cara, eu não quero falar com ele. E eu vi o constrangimento, foi no Globo de Ouro que ele ganhou, dos outros atores, assim. Todo mundo tava muito constrangido por essas questões. Mas ainda assim entenderam que ele foi a melhor atuação do ano. E pra mim, especialmente, não foi. Pra mim foi do Viggo Mortensen, tá? Do Capitão Fantástico. Então, assim, eu não tô defendendo o estuprador muito menos como pessoa e nem como a atuação dele como a melhor, mas eu ainda acho que ele é o favorito junto com o David Washington. A gente discutiu sobre muita coisa desse tipo, né, no nosso podcast 210, onde a gente falou sobre estupro e abuso no cinema. Acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão, ir lá escutar isso também. É legal esse tipo de discussão, justamente muito bom, mesmo, justamente porque gera discussão, né? Porque gera o pensamento em volta disso. Então acho que isso que é o mais importante acima de tudo, né? Então, pra gente finalizar aqui o nosso papo sobre Manchester, eu vou pedir pra gente começar a dar as nossas notas e as nossas considerações finais sobre Manchester à beira-mar. E dessa vez eu vou começar justamente com a Grécia. 3. Nossa, beijo, querido. Por que 3? Porque como disse o Lucas, eu tô analisando a obra, só que não tem como eu, como feminista, não conseguir olhar pra isso e não pensar em tudo que isso pode envolver. Então, pra mim, cinema não é só obra, cinema é sociedade, é cultura, é o que a gente vive, é nossa representação. Eu não posso excluir isso da minha vida, por exemplo. Então, eu não concordo com várias questões. Tem várias coisas no filme que me incomodam bastante, então essa parte do teste de Bechdel que eu falei pra vocês também, da atuação das mulheres, da representação das mulheres nesse filme, então várias coisas me incomodaram, apesar de ter gostado de outras várias também, né, o jeito delicado que eles falaram de como ser um tio, digamos assim, né, essa coisa de lidar com a família, de como lidar com morte na família, dessa delicadeza de ver que a pessoa pode estar pronta ou não pra cuidar de outra pessoa e toda essa coisa de morte e culpa e tristeza, enfim. Então, várias coisas eu gostei bastante, por isso minha nota é 3. Legal, show de bola. Dani, você, quanto que você vai carimbar pra Manchester? Então, eu vou manter a mesma nota da minha crítica, que foi 4, né? Que eu acho que é uma nota muito boa pra esse filme, assim. É um filme excelente, é um filme com várias coisas boas. Eu concordo muito com a Grécia nessa questão. Realmente, se parar pra pensar, ele é um filme bem misógino, né? Assim, tipo, tudo centraliza no homem, a mulher... Sabe assim, tipo, tudo, até o caso, aquele amigo deles, né, que cuida do barco e tal, é meio que ele que resolve adotar o menino, ele que resolve cuidar do menino, e a mulher dele, tipo, tanto faz, né. E todas elas, tirando a Michelle Williams, que talvez você possa dizer que ela, tipo, teve uma melhora diferente do Casey, que era meio vagabundão e não melhorou, e depois ficou, tipo, todo depressivo. Ela conseguiu se superar de alguma maneira, mas mesmo assim é um filme bem misógino em vários aspectos, enfim. Mas eu acho que assim, quando eu vi, eu me emocionei. Eu achei um filme que é um filme com uma carga dramática interessante, tem um peso que é importante e usa de técnicas excelentes. Eu acho que a montagem dele é muito boa, a gente não falou muito dela. A montagem dele, o momento certo em que ele faz o flashback e volta, o momento em que o cara ouve o filho dele falando e depois tá pegando fogo na cozinha porque ele deixou o molho lá
fervendo demais e tal. Esse tipo de coisa, o filme tem coisas muito boas. Você ainda dá risada. Eu rachei o bico vendo o filme. Eu vi no cinema, a galera rachava o bico nas horas das piadas, porque tem aqueles momentos de diálogos com algumas piadas, e isso até serve pra aumentar o drama, enfim. Tem essas questões também que eu acho que enriquecem o filme. E claro que ele perde pontos pela trilha sonora, que é too much, né? Ela é demais e tal. No Frigir dos Ovos, pra mim, nota 4, acho que é uma nota justa, então é essa. Legal, muito bem, tá aí. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre os pensamentos do Dani acerca do Manchester, a crítica dele tá lá no cinemação.com, assim como tá a crítica do Lucas, né, Lucas? Que também vai nos brindar aqui com quanto de 0 a 5, Lucas? Bom, na minha crítica eu tinha apontado 2 problemas no filme, que eu até já falei aqui, né, que eram a trilha, que eu mantenho, isso pra mim continua sendo um problema, e essa questão do ápice do filme ser com 1 hora, né, de duração, dele não conseguir se recuperar. Mas aí depois eu refletindo, eu passei a entender de que a vida é isso, né, conforme eu tinha dito. Então eu não vou retirar tanto esses pontos que eu tirei na minha crítica, eu também tinha dado 4. Isso que o Dani falou do humor é muito interessante, que ele vai no limite do drama, né? Ele não deixa a coisa ficar caricata, né? Aquela cena do freezer, né, que o menino tá colocando um frango no congelador, a gente tá lá rindo, e aí de repente a gente entende o porquê que ele não tá conseguindo lidar com aquilo, né? Porque o pai dele, ele tá no freezer também, né? Então é uma rima visual muito forte, assim. Sim. Então é por essas e outras que eu vou aumentar um pouquinho a minha nota, eu vou dar um 4.4, a trilha pra mim realmente foi um grande problema, então, mas só a ponto de eu tirar 0,6. Legal. 4.4 então. Legal. 4.4. Muito bem. Eu também vou dar aqui minha nota e eu vou dar 4.5. Vou dar 0.1 a mais do que o Lucas. Eu adorei Manchester. Acho que o filme tem muita coisa a ser falada, muita coisa a ser pensada. Eu não considero tanto essa questão como o Dani e a Grécia levantaram aqui da questão de representatividade e tal, porque eu acho que acima de tudo ele acaba abraçando muito a questão humana, de perdas, de tratamento familiar, sabe? Então eu não me pesou tanto isso. Eu entendo isso que vocês falam e até por isso tiro alguns pontinhos, alguns décimos aí, porque realmente poderiam ter dado mais voz a algumas mulheres. Mas eu acho que ele trata muito mais de uma questão humana e eu gostei muito desse peso. É um filme que quando eu comecei a assistir, eu já senti na boca do estômago uma sensação de que alguma coisa aqui tá acontecendo, é mais profundo do que tá me mostrando, e conforme o filme vai se desenvolvendo, ele vai me entregando isso. Olha por que ele é assim, olha por que as coisas acontecem desse jeito, olha esse tratamento, olha como é que tá, olha essa agressividade e tal. Então assim, eu gostei muito. A questão da trilha eu também concordo, por isso tiro também alguns pontinhos. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim. Pra mim é um filme que trata muito desse viés humano, e eu gosto muito disso, dessa coisa visceral, dessa coisa crua, sabe? De vamos mostrar aqui. Então toda a burocracia por trás sabe, da morte de alguém, toda a visão do que tem que ser feito agora, como a gente tem que resolver vários avalanches, né, que vão acontecendo com a gente, de repente acontecem do nada e tal. Então ele traz essas filosofias pra gente, e eu gostei muito disso. Então se a gente pegar aqui o 3 da Grécia, o 4 do Dani, o 4.4 do Lucas e o meu 4.5, nós estamos carimbando aqui para o filme Manchester à beira-mar a nota de 3.98. O que prova que o Dani tá certo. Let's start with where you're from. Calcutta. Which part? I'm adopted. I'm not really Indian. I'm starting to remember. Saru, you're a beautiful boy. We're very proud of you, son. A life I'd forgotten. You okay? I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces. What happened? इधर जा मत, मैं कल का काम निपट के आ जाऊंगा। गुड्डू, गुड्डू।
way back home. How long were you on the train? A couple of days. Couple of days. It would take a lifetime to search all the stations in India. Do you have any idea what it's like? How every day my real brother screams my name. I always thought that I could keep this family together. I need you, Saru. What if you do find home and they're not even there? And you just keep searching? I don't have a choice. What was she like? Beautiful. Every night I imagine that I'm walking those streets home, and I know every single step of the way. And I whisper in her ear, I'm here. Chegava aos cinemas no dia 16 de fevereiro de 2017 o filme Lion. É isso mesmo, Lion, não é Leon, não é qualquer outra coisa, não é Lion, uma jornada para casa, não é, é Lion, apenas Lion. Que é o filme aí dirigido pelo Gareth Davis, que teve, né, a participação do Dev Patel e tal, e é um filme que veio de uma forma tímida para esse Oscar, mas está aí figurando em 6 categorias, como melhor filme, melhor ator coadjuvante, né, com Dev Patel, melhor atriz coadjuvante com a Nicole Kidman, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor trilha sonora. São 6 categorias que Lion está concorrendo. Dani, além aí da nossa querida Nicole Kidman, do Dev Patel, do Gareth Davis, quem mais que compõe essa ficha técnica do Lion? Bom, o filme é dirigido pelo Gareth Davis, que tá praticamente em seu primeiro filme, tem alguns curtas e alguns documentários menores, mas é praticamente o primeiro grande filme dele. E o roteiro é do Luke Davis, que se baseou no livro do próprio Saru Birley, né, que é o protagonista, o personagem, né, que ele escreveu um livro chamado A Long Way Home, Uma Longa Jornada para Casa, que é toda a história da vida dele, né, que não deixa de ser uma baita de uma história, né, tipo, pelo amor de Deus, né, a história em si, a ser contada, é grandiosa, é super interessante. E aqui, né, nesse podcast, a gente consegue exemplificar de forma muito clara, né, a diferença entre roteiro original e roteiro adaptado, né, porque o melhor roteiro original lá para Manchester à beira-mar é um roteiro feito do zero, foi escrito ali pro filme e tal, e aqui melhor roteiro adaptado, como a categoria diz, ele veio adaptado de alguma coisa, que é o caso de Lion. Isso, e sempre de alguma obra, tá? Se Exato. fosse, por exemplo, o escritor falou, vou fazer um roteiro sobre a vida desse cara que eu tô conversando aqui, aí continua sendo um roteiro original, então tem que ser adaptado de alguma obra, de um livro, de uma peça, de um outro filme, etc, etc. Mas enfim, a montagem do filme é do Alexandre De Franceschi, que fez alguns outros filmes como Top of the Lake, Brilho de uma Paixão, mas nenhum filme muito famoso. A trilha sonora do filme é do Volker Belterman, que fez, entre outros filmes, a trilha do filme brasileiro Praia do Futuro, né, que é o filme com o Wagner Moura e com o Jesuíta Barbosa. E também tem o Dustin O'Halloran, que é o que também faz a trilha, ele fez a trilha do Maria Antonieta, por exemplo. O filme tem a fotografia do Greg Fraser, que é um grande fotógrafo, um grande diretor de fotografia de Hollywood. Ele fez a fotografia do Foxcatcher, que ano passado também teve algumas indicações ao Oscar. Ano passado, retrasado, não lembro. Ele fez a fotografia do Homem da Máfia e do Rogue One, Rogue One, uma história Star Wars que estreou também há pouco tempo. E no elenco a gente tem, acho que o primeiro, né, o de grande destaque é o ator mirim do ano passado foi o do quarto de Jack, esse ano é o Sunny Pawar, que é um menininho indiano mesmo, né? Que grita Gudu, Gudu o filme inteiro, que é super legal, ele é fofinho. Tem também o Abhishek Bharati, que faz o próprio Gudu, o irmão mais velho do protagonista. A Priyanka Bose, que é também uma atriz indiana que faz a mãe deles. Aí tem o David Wenham, que tem um papel meio apagadinho, mas tudo bem. Ele é muito conhecido por ter sido Faramir, lá no Senhor dos Anéis. Tem a Rooney Mara, que muita gente conhece, ela fez o Carol, né? Também foi indicada ao Oscar pelo Carol.
ela foi muito famosa pelo Millennium, né, os homens que não amavam as mulheres, e claro, os grandes astros, né, assim, o Dev Patel, que é lá do Quem Quer Ser um Milionário, foi descoberto lá na época do Quem Quer Ser um Milionário, e a Nicole Kidman, que também tem uma cena, assim, tipo, vamos fazer uma cena para ela ser indicada e se possível, ganhar o Oscar? Vamos, então vamos daí. Mais ou menos isso mesmo. Mais uma vez, né, a gente tá falando aqui de mais um filme que, como eu falei, né, que eu acho que esse ano a gente tá com uma tendência a mais estreias do pessoal no Oscar. O próprio Gareth Davis aí, como o Dani falou, né, meio que estreando, né, ele não tinha nada muito relevante em termos de premiação e tal, mas é um cara que já chega com uma história interessante, chega com um elenco interessante e vem aí já de cara concorrendo ao Oscar. Podemos dizer que é um garoto prodígio, né? O Gareth Davis aí, porque começou com o pé direito. Apesar de que realmente a história, o jeito como a direção foi feita também tem alguns probleminhas ali e tal, como a gente vai falar aqui. Sim, né? sim. E também tem uma coisa importante, muito importante de ser dita, é fato, o filme tem como produtores os irmãos Weinstein. E geralmente eles não produzem filme que não é indicado ao Oscar. Não sei como, não sei porquê, não me pergunte detalhes sobre o que acontece por trás do Oscar, mas isso é um fato. Eles só fazem, todos os filmes que eles fazem podem ser medianos, podem ser até ruins. Eles vão ter alguma indicação ao Oscar, eles vão figurar. Enfim, é isso. Isso é importante saber. Legal. Grécia, diz então pra gente a biografia, né? O que fala a sinopse aí do filme Lion. Um menino indiano de 5 anos se perde nas ruas de Calcutá a milhares de quilômetros de sua casa. Ele sobrevive a desafios antes de ser adotado por um casal australiano. 25 anos depois, ele descobre uma forma de reencontrar sua família com a ajuda da tecnologia. A ajuda da tecnologia é um merchan de Google Earth. Beijo para vocês. Pois é. Ainda tem o programa do Google Earth, ou hoje em dia é tipo no navegador do Google Maps? Porque eu só uso o Google Maps, que já é Earth meio que junto, né? É isso. Né? Não, hoje existe ainda tipo um Google Earth Pro, sabe? Assim, tipo um mega Google Earth, que ele tem uma resolução mais fodônica e tal. Ainda dá pra você baixar. E a diferença dele pro Google Maps, por exemplo, é que ele fica alocado no seu computador, né? Então você não precisa 100% da internet lá, ele vai puxando um banco de dados dele mesmo, né? Só que o legal do Google Earth novo, inclusive lançaram uma versão recente agora, que é o Google Earth 7, é que ele tem agora, inclusive, imagens em 3D, sabe? Com guia turístico e tal. Então você consegue entrar dentro das cidades mesmo e tal. Então isso realmente é muito legal, ele ainda existe e deve ainda ajudar muita gente. Nossa, o merchan deu certo pra você mesmo. Nossa, foi super. Pitch de vendas. Não, gente, se você comprar agora, você tem 10%. Eu queria dizer que estou muito feliz, porque além do Google ter patrocinado o Lion, ele também está patrocinando este podcast. Porra, nossa senhora, aí, meu, seria realmente fantástico. Eu não me importaria nem um pouco com isso. Pois é. Vamos falar um pouco sobre Lion aqui, né? Lion, então, é esse filme que chega de uma forma discreta dentro do Oscar, e ele chega realmente com esse quê de controvérsia, assim, não pelo filme em si, né? Quer dizer, justamente pelo filme em si, porque ele tem alguns probleminhas de direção, tem alguns probleminhas de roteiro e tal. Então, Lucas, diz pra gente aí, qual que é o seu problema com Lion? Bom, pra mim ele é um pequeno segredo com grife. Ele é exatamente tudo o que tem no Pequeno Segredo, só que conseguiu o que o Pequeno Segredo não conseguiu, que foi a indicação ao Oscar, né? A gente começa com aquelas borboletinhas, né, que tem nos dois filmes. A gente começa... Não, no Pequeno Segredo tem uma borboleta. Então, por isso que agora aqui foi pro Oscar, porque aqui tem mais. Tem a história de uma criança sofrendo, né? Que é uma história... se você não sente empatia por uma criança perdida num ambiente inóspito, você não é um ser humano, né? Então, o filme usa isso pra poder fazer você chorar a fórceps, né? Assim, ele arranca suas lágrimas de um jeito que ele quer te emocionar. Ele não quer contar uma história, ele não quer fazer um filme. O objetivo aqui é simplesmente perfumaria, assim. A trilha sonora, assim, a gente falou da trilha do Monstro Beira-Mar, a
trilha do Manchester Beira-Mar é excelente perto dessa daqui. Ela é completamente invasiva, que o tempo todo olha só, a criança tá sofrendo, bota a trilha alta, chora o público. É o filme todo. Cara, a trilha foi o que menos me incomodou nesse sentido. Não, concordo, mas ela ainda assim é problemática. Ela tem alguns problemas e tal, inclusive os dois filmes se enquadram, né, em biografias, né, em cinebiografias, né, eles vão buscar histórias verídicas, se baseiam nisso, mas assim, eu tenho pra mim... Os dois, O Pequeno Segredo e esse. Isso, exatamente. Eu tenho pra mim que Lion, ele caminha muito bem no começo, sabe, até o personagem principal, que é o Saru, ser adotado pela família australiana. Ele vai caminhando bem ali. Ele tem lapsos de momentos legais. Eu acho que ali a trilha se encaixa bem e tal. A partir do momento que ele é entregue pra família australiana, aí eu acho que o filme, ele descamba, ele perde o timing, assim, sabe? Porque até ele ser entregue, você percebe até pela timeline do filme, né? Você vai vendo assim, aqui tá o Saru, já passou 2 meses, agora passou 6 meses, agora passou 1 ano. Aí de repente, passou 20 anos já, o cara já tá grande, já tá adaptado, toda aquela tristeza dele em relação à família parece que, sabe, sumiu ali naquele primeiro momento e tal. Então assim, eu achei que nesse momento que ele chega na família australiana, eles perdem um pouco a mão, sabe? O timing da emoção ali, entendeu? Essas passagens de tempo me incomodaram muito também, assim. Se eu vejo uma criança chamada Saru e depois eu vejo um adulto chamado Saru, eu não preciso de estar escrito na tela que se passaram 20 anos. Eu consigo deduzir isso sozinho. Então, assim, você não precisa ter essa marcação temporal tantas vezes, ainda mais essa que é estupidamente óbvia, né? O filme, ele duvida da minha inteligência e isso me irrita muito. Assim. Até assim, no primeiro momento onde ele tá perdido e continua sendo o mesmo ator mirim e tal, eu até acho que ali ok, porque ele quer te mostrar que, ele tá perdido há bastante tempo, ele tá sobrevivendo desse jeito há bastante tempo e tal. Então tudo bem, é mastigado? É mastigado. Mas mesmo assim, tipo, ali faz sentido. Agora, 20 anos depois, eu realmente não vi sentido nenhum naquilo. De dar esse jump temporal assim, e aí já mostrar ele lá. E aí também eu acho que o filme se perdeu um pouco, porque a motivação dele pra ir atrás da família também me soou muito repentina, sabe? Parecia que durante os 20 anos ele ficou meio atordoado com aquilo e não sei o quê, e agora a gente deu um pulo temporal pra agora sim ele vai sentir falta da família, agora ele vai começar a pesquisar porque ele viu um doce, sabe? Assim. Cara, eu achei, na verdade, eu sou suspeito porque tem um livro que eu gosto muito, que eu até citei na minha crítica, mas eu acho que eu gostei muito disso, assim, na verdade. E é isso que faz o roteiro ter bons momentos de adaptação. Eu defendo esse filme em algumas coisas que eu acho muito interessantes. Então, por exemplo, eu não li o livro, mas o que dá pra entender é que não tem muito segredo, né? Assim, tipo, o cara cresceu tal, e em um momento ele falou assim, cara, acho que eu consigo achar. E aí eu fiquei, tipo, sabe, acho que eu consigo achar minha família. Fiquei meio obcecado por isso e vamos lá, vou tentar achar, né? Porque existe uma forma de encontrar, né? Porque antes não existia. Só que o que o roteiro faz? Ele encontra um ponto de conexão. Então, tipo, ele vai estudar na faculdade, conhece muitos indianos e de fato a Austrália é um país que tem muitos indianos que vão estudar, que vão fazer faculdade e tudo mais. Conhece, tem contato com a cultura e aí o momento do doce, cara, pra mim é muito Em Busca do Tempo Perdido, né? É um livro super clássico do Proust, que é um livro gigantesco e tal, mas que é basicamente assim, é um cara relembrando toda a vida dele, porque em um momento ele come um bolinho que ele comia quando ele era criança. Entendeu? Uhum. É um dos livros mais clássicos que existem, né? É um dos grandes clássicos da literatura francesa e é estudado até hoje esse livro. E eu achei legal, tipo, na hora, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Em Busca do Tempo Perdido. Então, o roteiro soube escolher um gancho interessante pra que haja um ponto de virada no roteiro, entendeu? E ele ainda inclui a personagem da namorada dele, que eu não sei se tem no livro, de uma maneira que eu sei que poderia ser muito melhor, mas ainda assim é uma personagem que tá lá pra servir ao roteiro de forma a criar conflito, de forma a criar
a ele poder explicar pra alguém o que ele tá sentindo, a ele poder falar o que ele tá, o que começou a acontecer na cabeça dele, entendeu? Sabe assim, eu acho que isso é interessante. Não tô dizendo que o filme é perfeito, eu sei que ele poderia ser melhor, ou poderia ter outros elementos e tal, mas eu gosto muito disso, do fato de eles conseguirem transformar algumas coisas que no livro provavelmente o cara simplesmente fala, foi atrás, num processo, entendeu? Num processo cinematograficamente que a gente possa ver, que a gente possa ver de forma imagética, entendeu? Então, eu acho interessante isso que você tá falando, e de uma certa forma eu até concordo com você em alguns pontos, só que assim, o meu problema é, eu gosto de Lion, não é meu filme favorito, só que assim, eu acho que esse jump temporal dele reforça um pouco uma imagem que talvez o Saru não precisasse ter, de ser extremamente dependente dos outros, de terceiro, pra evoluir com a busca dele. Então quando ele é pequeno, ele não tem como voltar pra casa, porque ele é pequeno, ele não fala a língua, ele é muito criança, ele não consegue fazer as coisas, as pessoas não entendem ele não tem o conhecimento ali e tal, ok. Quando dá o jump temporal, num primeiro momento, parece que ele tá anestesiado disso, que ele já conviveu com isso, ele até fala que ele é de Calcutá e tal, então ele, sabe, não me importo mais com isso. Aí ele precisa de mais um estímulo externo de alguém que chegou pra ele e falou, não, se a gente fizer lá um raio no mapa e não sei o que, a gente vai... Então, quer dizer, já deram a fórmula pra ele. E aí quando você vai mergulhando na angústia dele, ele soa muito mais como alguém depressivo e talvez até melancólico com aquilo, em vez de uma pessoa sedenta pela busca. E aí eu acho que, por isso que eu acho que a partir do momento que ele chega na Austrália, o filme ele se dispersa um pouco disso. Porque assim, até essa busca dele, eles não focam tanto na busca em si, no momento que ele tá ali, sim, que ele tá olhando e tal. É mais o drama. Então você fica vendo ele no apartamento, ele sofrendo, o cabelo cresce, ele termina com a namorada e tal. Aquela cena que ela tá dançando e ele chega lá e, sabe, ele termina com ela, eu na hora falei, what the fuck is going on, sabe? Tipo, ele tá terminando com ela porque ele tá depressivo. O que aconteceu que ele tá ali? Eu achei por um momento que ele tava meio puto porque ela tava dançando com outro cara, sabe? Eu não entendi direito. Não, tipo, isso ok, assim, eu também entendo que esse miolo do filme, eles não souberam como lidar, como fazer ser legal um cara no Google Earth, né? Tipo, não tem como ser, tanto que tem uma cena que assim, tipo, tela, mouse e ele, sabe? Tipo, a tela aproximando. Aquilo não faz muito sentido, mas foi uma forma que eles... Nossa, tipo, eu fiquei com tendinite de ver aquela cena. Doía meu pulso de ver aquela cena. mas, tipo, eu entendo, sabe? Precisamos transformar isso numa coisa cinematograficamente visível, entendeu? E eu acho que dentro das possibilidades ficou razoável, entendeu? Mas quer ver uma coisa que eu acho que funcionaria melhor? É tipo, ele poderia estar ali no Google Earth e tal, mas tipo, a gente olha ele colando o papel naquele painel dele e de repente você olha de novo o painel e ele tá cheio de taxinha lá. Eles poderiam, tipo, ter feito, sabe, ele criando um raciocínio, eles te mostrando o raciocínio. Então, eu tô aqui, eu saí daqui, a cidade que eu entendo é mais ou menos por aqui, sabe? Então ele vai criando ali, aí ele vai marcando os pontos, uma coisa muito mais investigativa. Eu acho que isso enriqueceria o filme e não, tipo, colocar ele de uma forma, numa posição assim, tão frágil e tão dependente, entendeu? Sabe qual é o filme que faz isso brilhantemente? É o Procurando Dory. Que é também uma jornada em busca dos pais, que ela tem desmemória, né? E de certo modo, ele tá recuperando também, de certo modo, as memórias aqui dele. E lá é feito de uma forma muito mais charmosa, com um apuro que é típico da Pixar, né? E mostra o passo a passo dela recuperando a memória. Não é uma coisa simplesmente jogada, simplesmente ali propaganda do Google, né? Que é o que parece, assim. A transição do menino dormindo no papelão e apanhando por causa disso para o Saru mais velho, com um caráter ilibado, que resolve todos os problemas da família, que vai resgatar a mãe, que não sei o que. É muito torta, assim. A gente não tem essa conexão muito bem feita. Vamos lá, desde o começo, vocês, pra quem não sabe, eu tenho um pouco de aflição com coisas que tenham pó e sujeira, então vocês sabem, eu fiquei muito nervosa assistindo Mad Max. Eu sempre volto nesse filme porque foi meu amor e ódio mais
terrível de todos os tempos. Mas no momento que eu vejo a criança toda lá suja e depois a menina dá um banho nele, eu fiquei tão aliviada. Eu não sei descrever o alívio que eu senti vendo aquela cena. Mas enfim, seguindo. Eu acho que esse filme, apesar de ter realmente, eu entendo várias coisas. O Rafa também apontou de quando ele vai pra Austrália e tá lá com a família dele nova, que aí ele tá meio, parece que ele tá meio anestesiado, né? Ele não reage mais e tal. Eu sinto que ali o filme realmente desanda, porque até ali tava muito emocionante, né? Porque ele tava nessa jornada de mudar de lugar e buscar lugares novos pra tentar viver, coitado, né? Enfim. Mas eu vejo muitas coisas, muitos pontos legais no filme, principalmente uma coisa que eu não imaginava que o filme falava, porque eu não tinha lido sinopse, não vi trailer, não vi nada, falar dessa coisa de adoção, né? Porque vocês devem acompanhar, mas tem cada vez mais famosos e estão adotando crianças de outros lugares, de outros países. E eles trouxeram isso pro filme, e eu achava que ia ser uma forma muito ruim de falar, nossa, sério, tá trazendo pessoa linda lá, branca, rica, maravilhosa da Austrália, tá trazendo uma criança da Índia só pra falar, é meu filho, sabe? E não, eles mostram exatamente que, cara, não é isso. Eu tô trazendo uma criança porque, às vezes, dependendo do lugar, acredito que na Austrália deve ter algum problema, como acontece aqui no Brasil, que é muito difícil de adotar. Aqui no Brasil é muito difícil adotar a criança, demora muito pra você conseguir entrar na fila e, enfim, conseguir mesmo adotar uma criança. E, às vezes, de um outro país você consegue mais rápido, porque aí tem mais crianças, aí, às vezes, a burocracia é menor e tal. E tudo bem que é a Nicole Kidman, mas ela mostra um amor pela criança, e no caso, né, pelo menininho, e não só ele, que depois tem um irmão depois na jogada. É um amor que ela fala, eu poderia ter tido filhos, eu poderia ter engravidado, mas não, eu decidi ter vocês. E eu acho isso muito bonito, assim, eu achei uma forma muito bonita de falar sobre adoção e mostrar que não é algo de moda, sabe? Então eu achei muito pertinente essa parte de falar, de cuidar, de falar de adoção de um jeito bonito, não zoando. Hello, I'm Swamina. Hello, I'm John. This is Sue. Hello there. Hello. Yeah, that's for you. Good on the plane? Yeah, good. Sue, Mommy, and Dad. Eu gostei muito da química, sabe, entre o Dev Patel e a Nicole Kidman. Eu achei que eles conseguiram passar muito, assim, que eles, tipo, carinho, sabe, de mãe e filho. E a isso se soma, ainda na infância dele, o carisma daquele menino, né, pelo amor de Deus. Tipo, o olho dele é melhor que, sabe assim, é tipo, me parecia um anime, né? Aquele olhão, assim, super vivo, e ele consegue passar, né, o que ele sente e tal. O menino, você tá falando do ator Mirim, né, o Sunny Power. Isso. Tipo, a cena que ele tá com uma colher, olha pro cara no restaurante. Ai, gente, cara, que cena linda. Eu achei demais essa cena, sabe assim? Então, esse filme é interessante até você pensar, né? O momento mais forte dele é esse período, né? Dele na Índia perdido. E é também um momento, e provavelmente o diretor falou, cara, com um moleque desse eu vou ficar o filme inteiro só mostrando ele, porque ele merece, ele é, tipo, muito carismático. E eu gostei disso, assim, eu gostei dessa escolha. E eu também gostei da forma como o filme mostra um pouco da subjetividade. Em alguns momentos é só um flashback, mas tem uns momentos assim que o já no Dev Patel, né, ele vê ele mesmo, ou o irmão, no meio das pedras, sabe? É uma forma, eu até tava vendo um vídeo no YouTube daquele Cineflix, que é um canal americano, e que ele discute como mostrar a subjetividade no cinema, né? E aí quando eu tava vendo esse filme, eu tava pensando nisso, falei, não, realmente, é uma forma de mostrar a subjetividade, tipo, essa memória dele tá sendo reavivada, esses elementos estão voltando, e isso é mostrado com algumas visões e com algumas coisas que ele, né, tipo, ele, num momento de carinho com a namorada, daí ele lembra da mãe dele. Eu acho que, assim, a forma como o filme faz isso é interessante. Não é genial, não é a reinvenção da roda, mas na minha opinião é uma coisa bem legal como eles fazem isso, assim, e isso vai construindo, pelo menos pra mim, tá? Construiu uma relação, sabe? Eu criei um certo vínculo com o personagem, do tipo, cara, se eu tivesse, eu consegui me colocar muito no lugar dele, entendeu? E falar assim, cara, se eu tivesse no lugar dele e essa memória tivesse
estivesse reavivando, eu tivesse uma tecnologia, né, um computador em casa que me permite ver as imagens lá de onde eu morei, eu posso começar a ver se eu reconheço algum lugar, sabe assim, eu consegui me conectar com isso e entender o que ele estava passando. E, enfim, acho que é isso. Eu acho até que essa que é o problema do filme, é justamente assim, essas memórias sendo reavivadas que seria o interessante nesse momento dele adulto, né? E aí você meio que perde isso, o roteiro pula essa parte, entendeu? Você fica vendo muito mais ele depressivo, ele, sabe, na praia. Não, Rafa, mas é justamente porque é sutil. Eu acho que seria tosco se ficasse fazendo um monte de flashback, ou então se mostrasse ele, tipo, sabe assim, andando numa praia e aí aparecesse ele dando de mão dada com o irmão dele, sabe? Como se tivesse umas montagens. Esse tipo de coisa. Não, mas não precisa ser só desse jeito. Sutil, mas então, não precisa ser desse jeito clichê. O Lucas até trouxe aqui pra gente, o Procurando Dory. Eu acho que é exatamente aquilo lá. Você pode fazer uma coisa sutil, mas você desenvolver esse lado analítico, esse lado investigativo. É isso que eu senti falta, porque o fato dele reaviver as memórias faz parte exatamente desse lado investigativo. E aí eu via muito mais ele sentindo a dor das coisas que ele estava passando do que propriamente usando aquelas informações para chegar numa solução, né? E aí até ele chega na solução quase que de uma forma acidental, né? Não é uma coisa... tipo, pensada ali, elaborada e tal. Então, é isso que, assim, eu pelo menos achei que toda essa parte aí, depois dele adulto, acabou sacrificando muito o filme. E aí eu ia até perguntar pra vocês acham que é uma jogada dos produtores, enfim, de colocar o Dev Patel justamente pra chegar lá e concorrer a Oscar de melhor ator coadjuvante? Sim, assim, na minha opinião, ele seria protagonista, né? Seria pra ser indicado pra melhor ator, mas isso a gente vê direto, assim, sabe? Exato. Atores e atrizes que não são bem coadjuvantes, mas são colocados como coadjuvante pra poder conseguir uma vaga, porque tem mais chance do que na categoria que seria correta. A mesma coisa com o Globo de Ouro, com aquela parada de, sabe, pegar o The Martian lá, o Perdido em Marte, transformar em comédia pra poder ganhar alguma coisa. Isso. Esse tipo de coisa sempre tem, né? Enfim. Sempre. A reviravolta agora vai ser eu defender o filme. Porque ele pra mim, de fato, é o coadjuvante, porque o filme basicamente quebra pra vida adulta mais ou menos na metade. Isso. Então, teoricamente, o menininho e o David Patel teriam mais ou menos o mesmo tempo em tela. Só que, na hora do David Patel, rola os flashbacks. Então, se a gente for contabilizar a minutagem, provavelmente o menininho tem mais tempo do que o David Patel. E a história, grosso modo, a gente quer saber mesmo a história do menininho. Tudo bem que o arco se fecha com ele mais velho, mas é quase como se fosse aquele menino voltando para casa, né? A mãe biológica não teve contato com aquele ser que tá chegando ali da Austrália. Ela tem na lembrança dela o menininho. Então, se eu for definir um protagonista apenas, e um filme pode ter mais de um protagonista, não tem problema, mas se eu fosse definir um apenas, seria o garoto. Tá, não faz sentido, mas é um jeito de eu tentar defender um pouquinho, né, o filme. Sim. Não, eu acho que faz, mas, enfim, por outros motivos, seria possível fazer em campanha pra ele como melhor ator e ser indicado pra melhor ator, entendeu? Esse tipo de coisa. É subjetivo mesmo, assim, e acontece. Teve até, acho que a garota dinamarquesa que foi assim, né? Tipo, a personagem do título era, na verdade, a minha menina e não o cara, e ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante, sabe? E isso tem alguns momentos em que isso acontece. Só o que não daria pra fazer é, tipo, sei lá, indicar a Rooney Mara de melhor atriz. Aí isso não faria sentido. Mas esses momentos a gente cai numa coisa meio que... Falando em Rooney Mara também, e né, nessas duas personagens, as principais, né, as mulheres, a Rooney Mara e a Nicole Kidman. Desculpa, gente, quem tá ouvindo, mas eu achei tão sem graça a atuação das duas. Sério, eu não... Eu substituiria por Inha, me substituiria, não tem problema nenhum, sabe? Porque, sério, não me acrescentou em nada, nem, sabe, nada, não senti nada. O que eu acho que, eu vou defender de novo o filme, mas assim, o que eu acho que poderia fazer é, por exemplo, já que pegaram e criaram a personagem de uma namorada pra ele ter algum tipo de conflito, por mais que seja discutível, né, a briga dele, e aí depois eu até vou colocar a questão do irmão dele, né, a forma como se dá o conflito com o irmão, que eu acho que também é falha, né, também poderia ser melhor e tal, mas a grande questão é colocar a Rooney Mara, né, ela é uma atriz famosa e importante, poderia ser uma pessoa X, né, coloca uma atriz australiana mesmo, sabe, sei lá, e pronto, e aí ninguém ia se incomoda tanto, vai, a namorada dele, mas não, é a Rooney Mara, entendeu? O filme ele perde meia estrela automaticamente só por não aproveitar uma atriz como a Rooney Mara.
Isso é verdade. Não, faz sentido mesmo. Ele exige muito pouco delas, né? Eu acho que a atriz que eu mais gostei no filme é a mãe dele, né? Bianca Bose. Eu acho que ela tá muito bem, ela faz, tipo, ela nova e depois mais velha, né? Com a maquiagem toda, mas fica bem incrível, na minha opinião e tal. Eu gostei, pra mim, um dos pontos mais fantásticos é justamente o vídeo final, né? Da mãe real. Nossa, chorei que nem uma retardada nesse final. Sim. Então, isso é legal, porque daí ali você expõe de um jeito muito verossímil e tal, então tudo bem, ali ficou muito legal. Sabe? E encaixar isso no final mesmo, né? Não depois dos créditos, nem nada, quer dizer, quase que faz parte da narrativa final ali, ele apresentando a mãe adotiva, a mãe biológica. Então, né? de novo, a gente tá confundindo o melhor tema com o melhor filme. A história real, eu acho que ela é fantástica. É uma história sensível, é uma jornada mesmo, assim, nesse ponto o subtítulo até que ele é feliz. Mas o filme não tem isso. O filme, ele enfraquece a história que é fantástica. No Oscar de melhor animação desse ano, não sei se vocês viram, o filme tá em cartaz, é o Minha Vida de Abobrinha, que é uma animação em stop motion, um filme franco-suíço que fala sobre adoção de um jeito muito mais interessante do que aqui em Lion. Lá ele traz a questão dos refugiados, traz a questão de bullying, mas tudo no guarda-chuva da adoção. Então, se eu fosse eleger o melhor filme sobre adoção desse ano, seria o Minha Vida de Abobrinha, e não o que tá indicado pra melhor filme, que é o Lion. Sim, e tem uma coisa, Lucas, que eu tava pensando agora, no podcast que a gente fez do La La Land, o Brian falou, né, daquela questão de que você faz um fim muito bom, ele salva o filme. E eu acho que é uma regra muito interessante, tipo, se você tem um começo legal, né, um começo impactante e um fim impactante, o filme vai agradar muita gente, mesmo que o miolo tenha problemas. Isso é verdade, assim. Eu achei interessante isso, sabe? Assim, é um filme com problemas, mas ele tem um começo impactante, porque o menino é sensacional, aquele menino. Se tivesse Oscar pra ator mirim, ele tinha que ganhar. E eu não veria problema se ele tivesse sido indicado ao Oscar, mas enfim. E, tipo, toda aquela questão de impacto mesmo dele, perdido e tal, tipo, deixa um filme emotivo, assim. E aí, no final, aquele reencontro. Aí o miolo, você fala, tá bom, as pessoas relevam, entendeu? Eu acho que talvez seja uma regra mesmo, assim. Mas ainda assim, eu tô no papel de defensor desse filme, porque assim como a Grécia tem a expressão odiei 5 estrelas, eu vou criar pra esse a expressão amei 3 estrelas, entendeu? Pô, então é ótimo, Dani. Então você já inaugura aí a pontuação pra esse filme. Quanto que você vai dar, então? 3 estrelas mesmo? Amei 3,5. Amei 3 estrelas é a expressão, né? Mas eu dei 3,5 de nota. Eu acho que ele merece uma nota 3,5. Ele é um filme que emociona e tal. Eu entendo os problemas dele, até ia comentar, acho que a gente não comentou, a questão com o irmão dele, né? O Mantoshi, né? Ele é problemático e tal. O filme não explora tanto assim o porquê ele é problemático. Você só presume. E eu achei muito mal colocado o debate, tipo, aquela discussão que eles têm na mesa, né? Tipo, eles vão jantar e aí tem uma discussão meio só pra ser um dos pontos de conflito ao longo do filme, porque existe uma receita que diz que tem que ter vários pontos de conflito ao longo de um filme antes dele chegar no seu clímax e tal. Uma outra coisa que eu achei que foi complicada nesse filme foi o fato de ele ter uma cena bem interessante que depois volta, né? Eles falam sobre isso, que seria como se fosse uma cicatriz dele, uma marquinha que ele tem por conta dele ter sido atropelado porque ele tava com uma melancia, né? Sim. E é um flashback que aparece já no terceiro ato, que fica um pouco mal colado, e aí depois eles citam. Isso seria muito mais interessante se isso tivesse sido mostrado no começo mesmo. Aí você esquecesse, sabe? Tipo, esqueci desse atropelamento, esqueci dessa melancia, e aí lembro no final lá. Ia ser muito mais interessante. Sim. Mas assim, é um filme que, na minha opinião, emociona, tem a temática que também é legal, tem uma história que encanta, tem atores muito bons. Eu tô falando do menininho, mas eu acho que o Dev Patel tá muito bom nesse filme, na minha opinião, ele tá muito bom, ele conseguiu dar uma carga, ele consegue falar até uma hora que ele fala assim, eu tô perdido, que é uma fala que talvez poderia ser melhor, mas o fato é que ele consegue dar uma carga interessante pra quando ele fala isso. E aí, claro, o final eu achei demais, assim, achei muito emotivo, muito emocionante, é um filme que eu chorei mesmo, fiquei muito emocionado, tava mergulhado no filme, e eu fiquei emocionado mesmo, achei lindo, e eu consegui me colocar no lugar dele, mas eu entendo todos os erros, por isso 3,5. Tipo, é um filme bom, que me emociona demais, mesmo com todas essas falhas que ele apresenta. Legal, Segredo de bastidores aqui, o Dani, quando saiu do filme, deu 5 estrelas, tá? Sim. Não, mas, cara, eu acho isso muito comum, assim, tem muito filme que a gente sai e fala, cara, 5 estrelas, cara, amei esse filme, nossa, sensacional. E aí que você começa a pensar nele, você fala, não, pera lá, deixa eu pensar, sabe, assim?
Lucas, vamos lá. Qual a sua nota pra esse filme? Eu vou ser coerente, né? Já que eu comparei com Pequeno Segredo, eu dei 1,5 pro Pequeno Segredo. Então, como esse tem um acréscimo da grife, eu vou dar 1,8. Né? E a questão da cena final, antes dos depoimentos reais, né? A cena final que ele reúne toda aquela galera pra ver o encontro da mãe, eu achei aquilo muito piegas, assim, muito mal dirigido. Reparem, se alguém for ver esse filme de novo, reparem nos figurantes daquela cena. Tá muito mal dirigido aquele momento. E era pra ser o grande encontro, assim. O David Patel tá com cara de nada. Assim, eu acho que tem que ter muito amigo na academia pra ter descolado essa indicação. Igual a Nicole Kidman, né? Que ela teve pelo menos alguma expressão nesse filme, né? Que com tanto botox ela conseguiu ter expressão nesse filme. Uma coisa sensacional. Então, assim, eu dou 1,8 sendo muito bonzinho, porque eu tô dando 3 décimos pela grife. Olha aí. Tá bom. Tudo bem. E aí, Grécia, vamos ao contraponto da nota? Ah, lógico, né? Eu tô aqui pra causar. Eu dou 4. 4, olha aí. 4 porque é um filme que me pegou de jeito, de verdade. Eu gostei muito da história, gostei muito da construção. Tem coisas, né, que realmente poderiam ser melhores. A atuação das meninas também, pra mim, foi muito mais ou menos. Mas gostei muito da história, achei muito delicado o modo que eles colocaram coisas de adoção. Eu chorei. E é muito engraçado que o Lucas falou que no começo, o filme foi feito pra você chorar com a criança sofrendo. Eu só fui chorar mesmo quando eu vi o docinho, e ele come o docinho e lembra de todas aquelas coisas. Eu chorei que nem tonta. E depois... gente, semiótica, né? Lindo. Mas aí eu chorei nessa parte e depois chorei de novo, já no final, né? Quando eles se encontram. E depois chorei de novo na parte que aparece todo mundo de verdade, no caso a história de verdade. Aí eu choro que nem uma louca. Mas fiquei muito emocionada. Achei um filme muito, muito, muito bonito. Eu tenho muita vontade de assistir ele mais pra frente de novo. Legal. Olha aí, então, eu comecei esse podcast falando que a gente hoje ia falar sobre filmes que falavam sobre o vazio, né? Porque eu acho que tanto Manchester como Lion tratam um pouco dessa coisa do abandono, né? O Manchester à beira-mar, mais um abandono interior, e no Lion realmente um abandono físico ali, né? Então eu acho que fala muito sobre isso, sobre esse vazio, essa busca. Os dois filmes têm esse viés, mas eu acho que Lion, ele força um pouquinho mais a barra nesse sentido sentimental, como a gente já falou aqui, né? E aí isso me incomoda. Então eu tava curtindo muito o filme até a metade, até ele chegar na família australiana. Então por isso eu já tô dando 2,5, porque eu gostei do filme até a metade dele. Depois disso, a fotografia, né, na primeira metade também gostei, tem bastante coisas ali interessantes e tal. Agora, depois disso, eu acho realmente que ele se perde. O Dave Patel, eu acho que ele tem uma atuação interessante, mas não acho que fica brilhante. Eu gosto muito mais dele no Quero Ser um Milionário, sabe? Eu acho que ele tá muito mais sóbrio em Quero Ser um Milionário. Ele tem uma atuação mais sutil. Aqui parece que tentam forçar um pouco mais essa emoção dele. Então, assim, mesmo assim, eu ainda acho que a atuação dele é boa. Então eu vou dar mais 0,25 pela atuação do Dave Patel. Então eu vou fechar aqui com 2,75, é a minha nota para Lion. Eu acho que é um filme legal, é um filme que tá um pouco aí acima da média, mas não acho que ele seja um esplendor, inclusive nas categorias que ele tá concorrendo. Eu acho que dificilmente ele vai levar algum Oscar, por mais que ele esteja em 6 categorias. Mas, né, sempre há surpresas e tal. Então, se a gente pegar aqui as notas do 4 da Grécia, o 3,5 do Dani, o meu 2,75 e o 1,8 do Lucas, nós fechamos aqui o Lion com a nota 3,01. Eu concordo com 0 aí dessa nota. Eu só preciso comentar rapidinho que eu vi no Cinema na Varanda eles falando que faltou o CSI Mamãe pra esse filme ficar pelo menos decente. Pois é verdade. É verdade, porque pra mim é isso que falta mesmo, é toda essa parte investigativa e tal. Exato, foi então, genial essa cara dele. É isso aí, se essa mamãe seria ótimo mesmo.
Muito bem, fica então aqui, né, nosso convite para você que tá aí fazendo também essa bateria de filmes de Oscar, que quer acompanhar o Oscar tendo assistido tudo e tal. Mande pra gente seu comentário aí sobre Lion, sobre Manchester à beira-mar, deixa aí sua nota, manda quanto que você daria de 0 a 5 para esses filmes, o que te encantou, o que não te encantou, e aproveita e fala também pra gente da polêmica que Manchester envolveu aqui, né, com a Grécia e com o Lucas. Será que o Casey Affleck mereceria um Oscar ou não mereceria, né? Qual que é a sua opinião sobre isso também? Manda então seu comentário pro Cinemação.com. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Mais um Plano Detalhe começando aqui no Cinemação.com, né? Mais um momento onde a gente vai falar aí aquela dica esperta, dica cultural para você aproveitar melhor a sua semana. E a gente tem aqui 4 dicas que vão levantar a poeira, vão fazer você curtir muito, porque também é carnaval, né? Então tem que ter aquela dica coletiva de use camisinha, se hidrate. Boa. Beba vodka e água de coco. Nossa. Não, é sério, porque a água de coco hidrata, a vodka vai te deixar bêbado, que é sempre legal pro carnaval. Muito bem, vamos começar então com as nossas dicas aqui da semana, nossos planos detalhes, e vamos começar aqui com o Lucas, que estreia aqui no Plano Detalhe, primeira vez que vai dar uma dica pra galera, hein, Lucas? Bom, eu vou dar, óbvio, uma dica cinematográfica, mas não é de um filme específico, mas sim de um cinema. Olha aí. Nos outros podcasts a galera deu muitas indicações aí, coisas pra fazer em São Paulo, então eu vou defender aqui onde eu tô, que é Brasília. Eu vou indicar o Cine Drive-In, né? É o único Cine Drive-In do Brasil, se eu não me engano é o único da América Latina, inclusive, e é bem naquele esquema mesmo que a gente vê em filme americano. Você chega com o seu carro, estaciona, tem uma tela gigante pra poder ver um filme. É uma das maiores telas, é a maior tela do Brasil também. Tem então, um espaço gigantesco, tem vários, cabe centenas de carros lá. E tem uma coisa legal que você só paga um ingresso pra ver todos os filmes do dia. Então se estiverem passando 4 filmes, você só paga um ingresso. Nossa, então que legal. nesses tempos aí de vacas magras, então pode ser uma boa possibilidade pra você curtir um programa diferente, numa tela gigantesca, e já que o Rafa falou de camisinha, né, então inclusive dá pra você estacionando nos locais mais afastados, até fazer um carinhozinho gostoso, né? Então, sei lá, quem mora em Brasília e região, ou quem quer virar político, ou simplesmente vir me visitar, recomendação Cine Drive-In. Olha aí, muito legal essa dica, fica aqui anotado então. E Dani, vamos aí pra sua dica então, sua dica da semana, seu plano detalhe, aquela dica que tem que superar da semana passada, hein, Dani? Sim, que eu nem sei. Foi o livro de empreendedor, né? Verdade. Então, hoje eu vou citar uma revista, olha que profundo que é. Tô lendo, né, bastante, pelo jeito, né? Ou supostamente, mas tudo bem. Eu vou sugerir pras pessoas, porque a gente fala de cinema e tal, e às vezes a gente só lê na internet, e eu gosto muito de ler no papel. Eu acho que papel é muito legal, papel físico e tal. E tem a única revista de cinema, praticamente, que existe no Brasil, que é a Preview, e a edição de fevereiro, que é sempre a edição do mês, chega lá pro dia 15 a 20, depende da região e tal. E a edição de fevereiro, que tem o Logan na capa, ela veio reformulada. Então talvez seja um bom momento pra quem não tem hábito de ler uma revista e de comprar uma revista, de fazer isso, né? Assim, gosto muito do mercado de revistas e tal, e é o que eu faço, a minha contribuição também, assim, pra manter isso, eu acho muito importante. E enfim, a revista é muito legal, ela tem textos muito bons, a diagramação dela é muito boa. Eu confesso que fiquei muito crítico, porque ela, nessa reformulação dela, tem muita coisa que ficou legal, tem as críticas no começo e tal, tem várias coisas legais, as matérias estão completas, mas faltou, antes eles falavam de festivais, falavam de uns filmes mais genéricos, faziam pequenas entrevistas, faziam pequenas entrevistas com um diretor que apareceu num festival e tal, e não vi mais isso. Espero que eles voltem em algum momento, não tem mais, mas mesmo assim continua sendo uma revista que acho que vale a pena comprar pra ficar por dentro e pra sair um pouco da tela do computador e ler coisas sobre cinema no papel. Então fica a minha sugestão pro pessoal comprar
pra a revista Preview, que eu gosto bastante. Basicamente você tá indicando então um concorrente e mandando o nosso público embora do nosso site, é isso então? Não, eu tô indicando as pessoas pra fazerem coisas variadas e entrarem pro debate do cinema e comentarem com muito mais profundidade. Na internet não existe concorrência. Entendi. Você não tem ação da Preview, né? Você não virou sócio lá. Ó, Daniel, tô de olho em você, hein? Quando a gente tiver a nossa própria revista, aí a gente vai ser concorrente, mas daí a gente não fala mais. É boa. Enquanto isso, esse cast tá cheio de merchan, nunca vi. Sim, enquanto isso, você aquece o mercado das revistas, que é muito importante. Nossa, que empreendedor, meu Deus do céu. Os assessores de imprensa gostam de revista, né, Grécia? Ai, eu amo. Muito bom. Grécia, e você? O que você trouxe de bom aí pro plano detalhe dessa semana? Eu vou fazer merchan de novo. Bom. Mas eu vou fazer um merchan nosso. Eu vou falar do podcast As Matildas, que acabou de chegar praticamente, né? Tá aqui faz menos de um mês. E pra quem ouve e ouviu a minha treta com o Lucas hoje e acha legal pensar em coisas pra falar sobre feminismo, representatividade da mulher e tal, a gente criou um podcast, eu e a Ioli Mello, pra falar sobre isso. Então, se você acha legal ouvir e tentar pensar um pouquinho, abrir um pouco a cabeça pra falar sobre esse tipo de coisa, ouça o nosso podcast, que não é um podcast só pra mulheres, é pra todo mundo. A gente quer que meninos, meninas e menines ouçam e possam dar suas opiniões e escutar a gente e ter novas ideias e tudo mais. Cara, e tá demais. Já estamos aí, essa semana agora foi lançado o segundo episódio, né? Um podcast quinzenal aí de até 1 hora. Podcast fantástico com a Ioli, com a Grécia. E já tem aí convidado, né, Grécia? O último programa você já trouxe convidado especial para debater tema complexo, hein? Não, gente, foi incrível. A gente chamou a Fernanda Cobo, né? A professora lá no CEUNSP, em Salto, né? Uma faculdade em Salto. Ela é professora de cinema e audiovisual, e ela trouxe coisas muito legais pra falar de representatividade, e falou de Mad Max, falou de Game of Thrones. Então, se você gosta de séries e blockbusters também, você vai gostar de ouvir esse podcast. Muito legal, muito legal. Bom, e a minha dica aqui, meu plano detalhe dessa semana, vai pra quem quer estudar, quem quer aprender alguma coisa nova, né? Então, a minha dica fica pra vídeo. Eu tenho estudado cada vez mais vídeos, porque tô olhando com carinho, né, para esse YouTube do Cinemação. A gente tá pensando exatamente o que a gente vai fazer ainda e tal. E aí no meio disso eu vou estudando. E aí me deparo com um site muito legal para quem quer aprender a fazer efeitos visuais, quem quer saber fazer aquele último tratamento no vídeo, né, que é o Video Copilot, que se você procurar na internet, você procura por vídeo copilot.net. Esse é o site. E lá você tem um monte de tutorial, desde coisas mais básicas até o que é mais complexo, e é tudo em cima do After Effects, programinha da Adobe que serve justamente para fazer efeitos visuais. Então você faz aquele tratamento final no seu vídeo, sabe? Traz aquela sombra, deixa o vídeo mais dark, mais alegre, transforma a noite em dia. É fantástico, tem muita coisa interessante lá, dá para aprender muita coisa. Eu já tinha usado ele, né, justamente para fazer a vinheta do Cinemação, que foi lá que eu peguei várias diquinhas, né, de movimento e tal. Então acho que vale a pena. Você vai ver dentro do post desse podcast todos os planos detalhes listados, já linkados, né, para você ir lá ver o Cine Drive-In do Lucas, a revista Preview que o Dani falou, o podcast das Matildas, como a Grécia indicou, e também vai estar lá o site do Video Copilot para você aprender um pouco mais sobre After Effects, para você que gosta de editar e tal. Fica aqui uma dica muito bacana para quem quer mergulhar nesse mundo de vídeos e audiovisual. I've got a demons that won't let me sleep.
final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 215. Olha aí, já estamos no 215. Esse ano começou com tudo, tem muita coisa legal ainda pra gente conversar e a gente só tá começando, né? A gente só tá arranhando ainda os assuntos, né? Ainda vai ter muita entrevista, vai ter profissão, tem muita coisa esse ano. E o próximo é o quê? O próximo é o quê? É o dito cujo, né? É o Oscar. É o Oscar, vai ter Oscar semana que vem. Daí o Oscar, a gente vai falar sobre Oscar, vai discutir Oscar. Exatamente. Então se você tá acompanhando, né, toda essa nossa série, falando aí, a gente já falou sobre La La Land, a gente já falou sobre Estrelas Além do Tempo, Até o Último Homem, agora a gente falou sobre Manchester à Beira-Mar e Lion, então você já tá vendo, já tá escutando nossas análises em cima de vários filmes que estão concorrendo a melhor filme, que é realmente a cereja do bolo, né, no Oscar. E é isso que a gente tá se baseando aqui. Então o papo tá sendo muito bacana, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano aqui dentro do podcast do Cinemação e no site do cinemação.com tem muita coisa pra gente fazer e eu só tenho que agradecer aqui a presença do Lucas, que mais uma vez participou de um podcast brilhantemente como sempre, hein, Lucas? Muito obrigado. Opa, valeu, galera, sempre uma honra aí o convite e a participação ao lado de pessoas tão diferentes, né, de opiniões tão diferentes, isso enriquece muito o debate. Exato. As visões aí dos filmes, isso é muito importante pro cinema, né? O público não ficar só com uma opinião, só aqueles canais, aqueles podcasts que todo mundo tem a mesma opinião. Desde o La La Land ali, a gente tá tendo altas discussões, né? Então, tá bem legal essa maratona aí pré-Oscar. É isso aí. E é legal realmente isso, porque aqui a gente não tem intenção de fazer ninguém mudar de opinião. A gente pode até ter discussões mais acaloradas e tal, mas a ideia é justamente cada um colocar seu ponto de vista, a gente debater e tal, para que a gente esteja pronto sempre para escutar e fortalecer ainda mais aquilo que a gente acredita, a gente conseguir criar cada vez mais argumentos e tal. Então acho que isso que é o mais legal e por isso também eu tenho que agradecer a presença da Grécia, que veio emprestada agora, né, das Matildas, porque a Grécia agora é podcaster oficial das Matildas, então ela sempre vai fazer uma pontinha aqui no nosso podcast. Ai, tô me achando. E a Grécia é patroa, né? Agora é patroa também, pois é, olha aí. É verdade, eu tô arrasando, né? A Grécia já tem participação aqui no Cinemação, já tá comprando o negócio todo. Se oferecer R$100, a gente vende o site todo, né, Dani? Olha que eu vi na foto, hein? Mas é sério, gente, obrigada pelo convite. Foi muito legal fazer essa discussão aí com vocês, de falar desses filmes. Tenho certeza que para os próximos serão mais legais ainda, tô acompanhando também. Então, escutem, vocês que não ouviram os podcasts falando sobre os indicados ao Oscar, ouçam, porque tá muito rico, tá muito legal. E posso dar um spoiler das Matildas? Lógico. Logo mais, assim, daqui a alguns dias, no caso, algumas semanas, a gente vai falar sobre filmes adultos. Então fiquem curiosos. É isso aí, olha aí, muito bom. Valeu, Rafa, valeu, Lucas, valeu, Grécia. Obrigado a todo mundo. Tô muito feliz de poder discutir esses filmes do Oscar, de poder apresentar tudo isso. E a gente ainda vai discutir, né? Só pra dar também um spoilerzinho daqui do podcast. A gente ainda vai falar de alguns outros filmes do Oscar, mas óbvio que semana que vem vai ser exatamente os vencedores e tudo mais. E é isso, então, com muita expectativa, eu só digo uma coisa, até semana que vem. O podcast Cinemação número 215 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.